Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro Giroldo e sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode o Quê? E hoje o tema é gestão de risco. E tô muito feliz mesmo, de ter como convidado especial essa lenda do seguro que dispensa a apresentação. Aliás, dispensa não. Vou iniciar com a sua apresentação, né? Eu vou precisar que você faça ela de uma maneira bem completa, porque é grande, hein? A lista é grande. Eu vou tentar resumir. Josafá Ferreira Primo, seja bem-vindo. Obrigado, gratidão por estar aqui, gratidão a toda a equipe. Bom, eu sou corretor de seguros, né? Há quanto tempo? Há 33 anos oficialmente, né? Trabalhando com seguros, na verdade. Como corretor, uns 18 anos para 19, né? Eu iniciei minha carreira numa operadora, hoje operadora de saúde, antes seguradora, que já trabalhava no segmento de seguro-saúde. Porque depois da lei virou saúde suplementar, a seguradora virou operadora mesmo, tendo seu balanço, as suas obrigações como seguradora, mas ela opera dentro do segmento que a agência determinou. E para mim estava muito pouco isso. Porque você começa a trabalhar, você começa a ganhar dinheiro, você começa a perceber que tem alguma coisa que não é fácil. E parece brincadeira, você entra na estrada, em algum momento você vai enxergar que vai faltar combustível, você vai cansar. E aí tentei me antecipar ao risco, ou seja, fui estudar, me formei, me habilitei, né, pela Escola de Negócios Seguro, antiga Funenseg, pra você ver como eu sou velho, antiga Funenseg. eu me habilitei lá também, no Bexiga, em 2004, ainda era. Se eu não me engano, mudou para ENS em 2005. Isso. Então, acredito que eu tenha feito ali... Negócios Seguros em 2005. Eu fiz praticamente ali o último ano, em 2004. E você sabe que tem os nossos amigos, né, da escola, eles falam assim que eu até então, eu era o único corretor de seguros que arrumava tempo para participar, semana sim, semana não, de todas as apresentações que eles faziam ao vivo com professores ou convidados lá no auditório deles. Eu devia ter, não, tenho mais de 487 aulas em auditório. Eu sempre me interessei por todo. É porque tudo no seguro está ligado. Tá ligado. Não adianta você falar, não, o meu segmento é tal. Não. Você vai entrar de frente com o segmento. E cada vez que você se aprofunda nisso, vai abrindo mais porta, vai cara. Abrindo cada vez mais porta. E você começa a ver risco de tudo quanto é lado. Aí eu me habilitei para me certificar na SUSEP. Me certifiquei na escola para poder me habilitar na SUSEP, mas faltava alguma coisa, porque toda vez eu ia fazer um curso de graduação e eu desistia no meio do caminho. Sério? Não tinha graça para mim aquilo. Não que eu fosse o melhor, mas não tinha graça. Aquilo não me dava paixão. E aí o falecido João Leopoldo, que Deus o tenha, me chamou uma vez e falou assim, olha, você reclama tanto que não consegue achar uma graduação? A escola está desenhando uma graduação para corretor de seguros. Não só para corretor de seguros, mas para quem trabalha no mercado de seguro. Ou em seguradora, ou em corretora de seguro, ou mesmo o próprio corretor. Falei, você está brincando? Ele falou, não. Posso contar com você? Eu falei, começa a divulgar hoje. Pode me falar que começa a divulgar hoje. Ele falou, pois é, me dá mais uns 6, 7 meses, que nós estamos no final de autorizar todo o procedimento, sala, não sei o quê, porque tem todo um protocolo que tem que ser feito, né? No MEC, e tiraram nota máxima, né? No primeiro ano tiraram nota máxima. Teve um problema na sala de áudio deles, e aí tiraram um pouquinho das notas, mas em nenhum momento decaiu a qualidade do ensino, da graduação deles. E aí eu fui fazer a graduação. No primeiro dia eu me apaixonei, porque alguém estava falando o que eu sabia, que era a língua do seguro. E não tem que mudar. E nisso você já tinha passado quanto tempo ali dentro do seguro? Já tinha passado habilitado uns 4 anos, pelo menos. Mais ou menos isso, uns 4 anos. E aí, dentro dessa aula, você já começou a se conectar, porque é interessante, né? Quando a pessoa fala o que você gosta, o que você quer ouvir, e coisas do seu cotidiano em si, né? Eu até falo porque às vezes a gente é bem parecido nessa questão de estudo, né? Eu falo que eu aprendi a estudar depois de velho. Quando eu era moleque, eu não estudava nada, cara. Eu gostava só de jogar bola. A gente entra no automático, mas hoje em dia, depois de velho, eu comecei a estudar bastante. E eu me aprofundo muito nessa questão do seguro. Mas às vezes a gente vê algumas aulas que é mais interessante do que a outra, mas quando a pessoa começa a falar sobre saúde, cara, eu paro tudo que eu tô fazendo e eu fico escutando.
porque eu gosto disso, eu sou apaixonado por isso. Foi o que aconteceu, né? Não, totalmente. Eu comecei a me identificar desde a primeira aula. Eu sou uma pessoa que quase ninguém gosta, né? Então, graças a Deus. Você é santista, né? Não, sou São Paulino. São Eu estudei um Paulino, pouquinho ai, mais, cara, eu hoje entendi, joguei lá na base, eu estudei um pouquinho mais. Brincadeiras à parte. Eu fiz amizade com todo mundo lá na Funenseg. Eu tenho uma história meio maluca, porque a primeira vez que eu fui fazer a Funenseg, eu estava muito empolgado para entender seguro. Só que eu não levei a sério. Porque aí começaram a contar a história de alguém que caiu do 29º andar, foi batendo, quebrou isso, quebrou aquilo. Era muito detalhe. Eu falei, como é que pode alguém ter observado? O cara morreu, pô. Não, pior que não morreu. Tá, tudo bem. E o seguro de vida indenizou o cara. Mas indenizou o quê? Cada pedaço, cada costela, cada nariz. E aquilo foi uma coisa que eu falei, não, é sem pé, sem cabeça isso. Seguro para mim de vida e de morte. O cara não morreu, não tinha noção, não tinha conhecimento. E eu estava num processo, infelizmente, dentro da minha família, estava me separando. E eu fazia muita ponte aérea, Rio, São Paulo e tal, dentro desse mercado, para fazer gestão para alguns corretores, que a gente trabalhava, fazia parceria. Às vezes, fechar uma conta de saúde suplementar em São Paulo que tinha em outros estados. Então, como ficava complicado para ir, a gente fez parceria com alguns corretores para eles poderem atender lá. Mas que mesmo já assim, estavam na região. Já estavam na região, mas não impedia de estar lá. Porque você tem que educar um tempo todo, entendeu? Às vezes é uma bobeirinha que fala sem maldade, mas você tem que estar lá para consertar a cadeia. E aí eu não consegui acompanhar. O que eu fiz? Puxei o freio de mão, falei, não dá. Estava indo até bem, mas falei, não dá. Perco aula, estou perdendo prova, não dá. Aí no segundo ano, como eu já conhecia todo mundo, logo em seguida, no segundo ano já fiz a inscrição de novo para fazer. Eu conhecia todo mundo. Fábio Carbonara, que está no céu, Pedro Vitale, que foi meus grandes professores. Eu tive assim, aula com mestres, né? Com Miguelzinho de Incêndio, que infelizmente também já fez a passagem. E aí, o que nós fizemos no segundo ano? Pô, estava indo bem, empolgado, estudando até as 4 da manhã. Chegava em casa meia-noite, sentava lá, estudava, dormia um pouco, acordava. Falei, eu vou tirar a certificação esse ano de qualquer jeito. Assim, no segundo bimestre, os caras montaram um time de futebol e eu fui jogar com eles. Quebrei o pé em 3 lugares. Aí não tinha como ir. É que você é canhoto, é canhoto? Sou. Ixi, então é habilidoso, pô. Os caras chegou junto em você ali e falou, pega esse meio habilidoso aí. Aí eu falei, não acredito, cara. Aí eu liguei pra minha mãe de Santo da Bahia, ela falou, fizeram macumba pra você, não é possível. Falei, meu Deus, então faz um trabalho para limpar essa estrada aí, que eu preciso tirar isso aí, cara. Isso é minha vida, eu gosto, né? Não quer dizer que eu vou ser um bom vendedor. Mas com certeza, pelo conhecimento de seguro, eu vou tentar proteger muita gente, né? E aí eu falei, não, esquece, cara. Agora eu vou levar a sério. Fui lá, me habilitei. Inclusive tem a Tereza, uma grande amiga minha. Você conseguiu? Na segunda vez conseguiu? Na terceira vez eu consegui. Ah, e foi no outro ano? Fui no outro ano. Eu tinha que tirar de qualquer jeito, cara. Se você falar pra mim que eu não consigo fazer uma coisa, aí você só tá provocando meu ego. Eu vou atrás até fazer. A primeira vez que eu nadei uma prova, que você sabe que eu amo natação de longa distância, inclusive, era uma prova, até hoje existe, chamada 14 bis. São 24 quilômetros nadando em linha reta. Só que você nada muito mais. Você pega maré contra e tal. E eu nadava 2.000, 3.000 por dia. E aí eu fui conversar com o Aguinaldo. Que nós conhecemos, né? Nós conhecemos bem. Ele falou, Jafar, não vou te levar. Você não vai conseguir nadar. Putz, pra que ele falou isso? Falei, pode me levar, Aguinaldo. Eu me garanto. Se eu não conseguir nadar, eu levanto a mão e peço para sair. Pode, mas fica chato para mim. Falei, não. Então eu vou procurar outra equipe. Não tem outra equipe aqui na BC, só tem eu. Falei, tá bom, então eu vou. Não sei, eu vou pensar. E aí eu fiquei 15 dias, eu mandava e-mail, ligava para ele, falava, pô, mas isso é um pé no saco, cara. Falei, me ajuda, pô, tô pedindo. Tá bom, vou fazer teste com você. Levava eu para treinar lá, nós chegávamos 5 horas da manhã na Atlantis, ficava nadando até as 9. Aí ele me apresentou o irmão dele, que é o Toninho, um amigo nosso, corretor de seguros. Grande Toninho. Aí ele pegou e falou assim, ó, o Toninho vai ser o seu barqueiro. Ele está autorizado a não colocar você no barco se você levantar a mão. Você vai se virar. Não. Aí eu falei assim, não, eu prometo para você que eu vou chegar. Arrebentado, se for o caso, mas eu vou chegar. E eu fiz. Eu fiz com 9 horas e 50 minutos, uma prova que as últimas vezes que eu fiz em 5h45. Pra você ter uma ideia, a média que a galera acaba, né? Isso. Para você ter uma ideia do sufoco que foi. Mas eu fui. Então, isso em mim, aprendi com os meus familiares, né? Não é como fazer, né? É como conseguir, é um pouco diferente.
Então eu falei, vou me habilitar esse ano impreterivelmente. O que eu fazia? Eu fiz um negócio com a corretora que eu trabalhava. Então era assim, como tinha aula todos os dias, eu ia na parte da tarde lá para Bela Vista, ficava no auditório estudando e assistia a aula. Todo dia eu fazia isso. Foi aí que eu falei, agora não há santo, com respeito a todo mundo, que vai me fazer não tirar pelo menos me certificar para depois me habilitar a SUSEP. Se não quiserem me habilitar, é outra história, mas que eu vou me certificar, eu vou. Eu lembro dessa época aí que era um terror, cara. Os caras colocavam terror na gente de estudar, de passar, você não podia ficar em matéria que... Hoje em dia, eu não sei como tá, mas dizem que está mais tranquilo, né? Mas era complicado, era longe, né? Só tinha lá no Bexiga, né? Um dos lugares para estudar era o Bexiga, né? E inclusive a gente, numa época totalmente analógica, né? Pouco digital. Imagina se fosse hoje, analógica, com certeza. E é o que eu mais gosto, ler, escrever, sabe? A minha filha fala, pai, eu não consigo pensar nisso. Cara, o mundo tá digital. E você tá bom. Mas era uma época que, se nós pararmos para pensar, não que não forme hoje o corretor, mas o corretor tinha muito mais conhecimento. Porque hoje em dia, o que eu percebo, desculpa até te cortar, Imagina. é que assim, as aulas digitais, a aula online, ela é muito boa, mas você se dispersa facilmente. Qualquer curso que você faça, qualquer treinamento que você faça, você se dispersa. Se você está fazendo em casa, é um filho que te chama, é um telefone que toca, alguma coisa, você para. Se você está numa aula presencial, se o seu telefone toca, você não atende. Se tem uma ligação do WhatsApp, você não responde. Se tem um e-mail, você não responde. Então, o seu foco é maior, né? A sua performance acaba sendo maior. Então, com certeza, né, num tempo anterior, até hoje, quando tem alguma coisa presencial, você acaba tendo as pessoas que estão lá performam de uma maneira maior. E a mensagem chega de uma forma melhor também. Digitalmente, as pessoas ficaram muito mais ocupadas, né? Com o que você falou, com o compromisso do que está atrás da sua câmera. Exatamente. Não é? Agora, tem uma questão, cara, que é totalmente real. O conteúdo, principalmente na época que eu fiz, ele era, me permita falar, era monstro. Ou você se dedicava, ou você se dedicava. E tinha um detalhe que é fundamental. No dia 30 de junho de 1988, nós perdemos o maior comunicador desse país, que bateu de frente, inclusive, com a maior emissora de televisão que nós tínhamos, que era o Chacrinha. Era o maior comunicador que esse país já formou. Na sala de aula, a comunicação era inacreditável. Era corretor trabalhando com SUSEP alugada, era corretor trabalhando na corretora do pai, quer dizer, era vendedor trabalhando com SUSEP alugada, era vendedor trabalhando com a SUSEP do pai ou de algum amigo. E aí o camarada fechou um seguro assim, 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 começava o debate. Você fechou errado. Acabamos de ter uma aula de incêndio aqui, não vai ter cobertura. Como não? Pega o caderno. Era inacreditável a comunicação, cara. Nós nos comunicávamos. Verdade. E nós nos ajudávamos. Na classe que eu estudei, que inclusive é o nome da minha corretora, é Sala H, de H de Horácio. Uhum. O nome da minha corretora é Sala H. Consegui juntar isso, teoricamente, no português, está perfeito. Num grupo de 12 estudantes, né, para se transformar em corretor, se certificar e, evidentemente, habilitar a SUSEP, nós ganhamos R$50 mil durante o curso. Porque nós ficávamos trocando, na verdade, conhecimento e atendíamos aquele que tinha dificuldade de vender. Aí ele vinha com uma comissão lá de 500 cruzeiros, R$500, e dividia ali, não importa, dividia. Nós ganhamos 50 mil, unindo cabeça para poder vender. Era outra coisa. Era outra coisa. Era uma outra realidade. Você sabe que muitas vezes no nosso ramo a gente percebe que os corretores, eles se olham como concorrentes, né? E poucos se olham ali como parceiros. E depois que eu descobri a palavra benchmarking, para mim mudou tudo. Que é quando você conversa com outro corretor, que é quando você pega um problema que você tem e vai para outra pessoa do mesmo ramo para tentar resolver esse problema. As coisas mudaram, que é o que você falou, é a própria questão da comunicação. E até antes do nosso bate-papo inicial, aqui antes de entrar aqui... Muito legal, por sinal, claro. Antes de começar aqui o podcast, a gente estava conversando e eu falei, eu não quero que as pessoas concordem comigo.
Eu não quero falar e a pessoa falar amém. Eu quero que ela discorde pra justamente a gente entrar num conflito e chegar num consenso, porque algo de bom vai sair dali. A partir do momento que tudo que você fala as pessoas concordam, cara, não tem sentido muitas vezes. Claro, é importante, mas não tem sentido. E eu gosto de conversar esses podcasts, principalmente até mesmo com você, porque eu quero ouvir o ponto de vista da pessoa. Eu quero que ele discorde, eu quero ouvir o que ele tem pra falar. E isso é muito importante, que é o que você falou, a questão da comunicação. A gente perdeu um pouco, mas ainda estamos vivos. Ainda Pois tá é. vivo. Você sabe que numa aula, eu me lembro até hoje, uma aula de contabilidade, é, um professor que já faleceu, que foi o Fábio Carbonari, né? Sei. O Fábio, ele provocava muito, eu adorava isso nele. Não sei se você conheceu o Fábio. De Senhor nome, professor. de nome. Dava aula de transporte. Pedro Vitali, sim, que me deu aula. Pedro também, engenheiro formado pelo Mackenzie. O cara, o Fábio era engenheiro. Eu acho que é que eu não lembro muito. Aliás, ele é físico nuclear. Era um grandão que parecia o Fábio Físico. Júnior. Ele é físico nuclear. Caramba. Era físico nuclear. E ele falava: quando é que você vai me levar para conhecer o Fábio Júnior? Eu falei: o Fábio Júnior nem quer mais saber de mim, me abandonou, né? Não tem nem mais proximidade, nem na família, nem ninguém. Ele ficava: você tem que me levar no show desse cara. Minha esposa quer conhecer ele. Eu falei: eu sei que a sua esposa quer conhecer. Ele uma vez chegou na classe e houve um questionamento lá de que o corretor, ele decidiu o que ele queria fazer com o dinheiro dele. Nós temos uma aula de contabilidade. E houve um bate-papo, chegou uma hora que ele falou assim: cara, olha o cenário, olhe para cada um de vocês aqui. Se vocês pensarem desse jeito, vocês estão virando concorrente de vocês mesmos. Aí ele falou: olha o grupo lá do fundo. Você sabia que o grupo lá do fundo, sem ter SUSEP, eles vendem seguro e dividem o comissionamento entre eles? E ajuda, inclusive, a pagar o próprio curso? Não sabíamos. Eles não entendem, não se veem como concorrente, eles se veem como parceiro. Isso é fundamental. Se você não cria parcerias, você não vai fazer de tudo. Não vai fazer de tudo. Eu já fui contratado para corretoras de seguros grande, com contas acima de 5 mil vidas, para ajudar eles, não só a negociar, a fechar, a fazer gestão de risco. E eu chegava em casa e ficava à frente do espelho e falava: meu, como é que eu vou fazer isso? Né? Você fica assim, cara, na realidade são 5 mil vidas. O meu limite era 1.000, 800, 300. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu pegava todos os meus cadernos, que eu adoro caderno, escrevia, ia lá, olhava, pesquisava. Falei: vamos trabalhar. Conseguimos fechar a conta. Fiquei 2 anos com essa corretora. Eles estão com a conta até hoje. Me pagam consultoria. Quando eles precisam saber de alguma coisa a mais, eu vou estudar e entrego para eles. Com um pouco mais de conhecimento hoje. Porque 33 anos de mercado, se você achar que eu entrei sabendo, esquece. Com 23 anos, eu comecei a ter consciência do mercado que eu atuava. Tanto que hoje, até por uma questão de gestão de risco, eu defendo que as operadoras de saúde, evidentemente, com uma mudança na lei simples, na lei da Agência Nacional de Saúde, que regula o mercado, que se faça, não sou o único, que se faça subrogação de direito do causador. Porque a doença, o plano de saúde cobre. O acidente, nós temos que cobrir, senão o cara morre, não é verdade? Sim. Mas quem causou? Se você pegar, vou falar um número próximo. Faz sentido, é verdade. Se você pegar 100% do que entra mensalmente numa operadora de saúde, uma única, que tenha 400 mil vidas, você tem ideia de quantos acidentes aquela operadora pagou? Acidente simples. O cara sai para almoçar, vai andar numa calçada totalmente danificada, cai, quebra a perna, quebra o tornozelo. Quem é o causador? Quem não fez a manutenção. Ah, mas é a prefeitura. Não, a responsabilidade é sua. E outra, a sua responsabilidade é tão grande que, inclusive, você podia usar isso como um marketing protecional dentro de uma situação verídica. Você não tem seguro? Tenho. Você tem seguro de responsabilidade civil na sua pólice? Tenho. Pronto. Então está resolvido. Resolvido. Acabou. Só que as operadoras ainda não caiu a ficha de que pode fazer isso. Agora, tem um problema. Já conseguimos isso em algumas contas de saúde suplementar. Do causador? Do causador, que indenizou a empresa. Caramba. E a empresa pegou aquele dinheiro que nada mais era do que 140% do valor da sinistralidade e tentou depositar na operadora. Qual é o trabalho?
Entra o dinheiro lá, você tem que retroagir o reajuste e voltar ao que o cara pagava. O jurídico fala, isso é um perigo para nós. Não podemos fazer isso. E aí? Então, o que você tem que fazer, então? Temos que fazer uma outra coisa, gestão financeira. Mas Então, não existe o aporte né, dentro da negociação, não... quando ou antes de aplicar o reajuste. Ah, já tinha sido Não aplicado, depois que entendi. eles... Entendeu? Entendi. Então, o que nós fizemos? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dinheiro, vamos criar uma conta financeira, vamos aplicar o dinheiro e toda vez que houver o desconto na folha de pagamento, se faça um crédito da diferença. E a questão do aporte também, pegando esse gancho, é importante. Pouca gente sabe, né? Que você tem essa questão do aporte, da empresa aportar um valor e ter um sinistro menor, né? E muitas vezes na conta, na matemática, é muito mais vantajoso. É muito mais vantajoso. Leandro, eu não quero ser sarcástico. Longe de mim, pelo amor de Deus. Eu sou um cara que tem poucas contas grandes, né? Mas pra quem tem conta de 100, 200, 500, 1.000, 2.000 vidas, cara, o aporte é lindo. Então, Assim, em alguns casos, claro. você tem uma situação, para muitos amigos próximos, corretores de seguros, em território nacional, inclusive no exterior, aqui mesmo na América do Sul, eles me defendem como um camarada, assim, que quer unir a profissão, quer unir o corretor. Não quer que o corretor seja concorrente do corretor financeiro. Porque se ele for concorrente, com conhecimento de causa, com tecnicidade, com direito, com deveres, com obrigação, você só está alimentando o cara que precisa estudar. Concorda? Sim. Não financeiramente. Então você tem o corretor de seguros que ele entende como é fazer gestão de uma carteira. E aí que ele fala, eu vou brigar para que não tenha esse reajuste desnecessário. Vou fazer um estudo, vou fazer promoção de saúde na área de saúde suplementar. Em outros ramos, mas o nosso segmento que é saúde suplementar. Vou fazer gestão do risco, vou acompanhar o risco e vou educar o meio. Ok. Infelizmente, nós temos vendedores que trabalham no chapéu dos corretores ou que conseguiram vender diretamente para a operadora de saúde, que eles não estão preocupados com o reajuste. Para eles é melhor. Por que para eles é melhor? Porque o cara não faz gestão financeira do dinheiro dele. Então ele está contando com um reajuste de 35%, 40%, em muitos casos, 70%. Você tem pessoas com câncer internado. Tivemos uma empresa agora que eu estou tratando, 180% de reajuste. Mas tem gente com câncer, tem pessoas que estão internadas até hoje. E aí muitas vezes você se vê preso no contrato, não tem como sair. Aí é que tá. Então você tem que trabalhar esse risco, entendeu? E outra, nós descobrimos muitas ferramentas para trabalhar o risco. Tem empresas, por exemplo, que tem plano de previdência privada, o funcionário coloca R$100, a empresa vai lá e coloca 100. Sim. Seguro de vida com 20 mil de capital de hospitalar. Você usa esses recursos para diminuir o risco na saúde suplementar. Porque toda a cadeia vai pagar. Não é só a empresa. Ô, Josefa, caramba, verdade, eu não tinha noção. Você pode usar o seu seguro de vida pela empresa Sim. como Você tem lá um capital. despesas médicas hospitalares. Claro. Claro que pode. E também o próprio Previdência Privada. Você não Mas mexe, como que isso abateria? Um exemplo. Vamos supor, sofri um acidente, aí você paga direto pro hospital ou pra operadora? Você negocia com o hospital, muitos não aceitam. Mas é porque não tem um gestor médico para porque sentar. é uma cobertura que você não usa. Pois é, rapaz. Isso aqui é complicado. Você sabe que eu quebrei meu húmero, né? Lá na Costa do Sol. Caí lá no banheiro. Foi jogando bola, não. Coisa de velho. Caí lá. Eu tenho 5 contas de seguro de vida, com 5 operadoras diferentes. A minha esposa fala assim, não esquece de ir por INSS, porque você tem direito. São 60 dias afastados, né? Embora você seja corretor, está em home office, já estava na pandemia, né? Aliás, não, nós tínhamos entrado na pandemia, né? Não, acho que depois. Mas ela falou, vai lá. Falei, tá bom, fui lá. Então, esquece, foi antes da pandemia. Foi em outubro de 2019 que aconteceu isso. Caramba, foi recente. 2 anos. 3 anos. 3 anos. E aí eu fui lá no INSS, fui com o relatório do médico, do ortopedista. Eu não optei por fazer a cirurgia, estava com muito medo de não nadar. A gente vai ficando velho, as coisas não vão acontecendo em casa. Você tem que desviar o risco para outro lugar. Né? Pois é. Aí eu fui lá, conversei com o médico, tomei uma bronca dele. Doutor Cristiano, se não me falha a memória, do SUS aqui.
Tomei uma bronca. Você tinha que ter vindo no primeiro dia que você chegou em São Paulo. Eu falei, doutor, não sabia nem que tinha direito. Como não sabia que tinha direito? Tá louco? Você não paga a Previdência? O SUS e tudo direitinho? Falei, pago. E eu posso? Claro que pode. Demora muito. Ele falou, não, vai ser uma análise aí de 7 dias, tem radiografia, tem tudo aqui, já tirei foto, já mandei lá para cima. Brasília vai decidir, mas uma semana no máximo. Na pior das hipóteses, se solicitar complemento, vai para 12, 15 dias. Tá bom. Recebi uma carta em casa, exatamente no 8º dia. Venha receber, tal. Aí Corrido. Fui lá no Bradesco. Não me dei conta do que eu fazia de gestão financeira. A gestão de risco, ela entra principalmente na gestão financeira de cada profissional. Começa por aí. Para se aliviar de um risco maior, você contrata um seguro de responsabilidade civil no nosso segmento. Isso é obrigação, né? Consciência, né? Então, se der algum problema, você pagou para que alguém resolva um problema financeiro para você. Recebi a carta, fui lá receber. Aí o rapaz do banco olhou para mim e falou assim, você tem conta aqui no Bradesco? Eu falei, não tenho. Aonde é a sua conta? Eu tenho conta nos corretores de seguros, lá no Credicor, que é fantástico, já falei para todo mundo, vá para lá, que estão perdendo dinheiro. O dinheiro volta, nenhum banco te dá dinheiro de volta. E tenho conta no Banco do Brasil. Ele falou, você quer que eu transfira o dinheiro? Eu falei, não, pô, imagina. Quanto que dá aí? 3 mil? Toca aqui com amigos, segurança. Não, senhor, não dá 3 mil. Falei, dá menos? Não, dá 15 vezes esse valor. O quê? Como assim 15 vezes esse valor? Tá maluco? Eu falei, não. Aí ele entrou lá e falou assim, tô vendo aqui, a gente recebe o relatório, e eu não tinha me tocado disso, porque a maioria das contas que eu tinha, eu criei, e eu não tinha me dado conta, como isso me ajudou. Eu criei na pessoa física. Então eu recebia uma comissão, por exemplo, de R$10.000, 2.700 ia para o imposto de renda e 11% para o INSS, de um percentual. Acumulou dinheiro pra caramba lá em cima. Então o cara falou, tô te pagando aqui o que você tem direito. Nem mais nem menos. Aí eu fui lá no SUS de novo, voltei, fui pedir um extrato. Eu já podia me aposentar. Aposentar pelo teto, de tanto dinheiro que eu deixei na pessoa física lá dentro. Aí você fala assim, porra, você é burro, né? Por que você não abriu uma empresa para despencar isso daí, colocar tudo lá? Tudo lá dentro. Aí é que a coisa começa a acontecer. E os conflitos se encontram. Fora isso, eu recebi das 5 seguradoras. Isso que eu ia falar, aí dá 5. Diárias de paralisação. Das 5. Mesmo aquele período de 7 dias lá. Sim, tinha uma a carência de 7 dias. Tinha uma outra que era 15, não lembro qual era. Mas eu recebi a grana. Aí, nessa situação, fui lá levantar e tal, essa questão do SUS, realmente tinha muito dinheiro lá. Quando nós ganhamos, que foi força inclusive dos corretores, para que o Simples Nacional viesse à tona e salvasse muitos corretores de seguros. Salvou, hein? O que eu fiz? Abri minha Foi empresa. em que ano isso, Josfá? Você me pegou agora. Foi em 2012, 11, não foi por aí? Por aí. Não foi? Foi isso aí. De 12 a 15, alguma coisa assim. Bom, enfim, fui lá, abri minha empresa, né? E eu tinha feito um projeto, inclusive, para a Confederação Nacional de Seguros, sobre como o corretor de seguros podia fazer gestão financeira, mesmo ele sendo autônomo. Porque quando você é autônomo, você faz uma gestão financeira assim. Você relaciona todos os seus gastos, todos os seus proventos, e tem um detalhe maravilhoso. Você abate tudo em imposto de renda. Educação, combustível, manutenção do carro, roupa, viagem, escola, cursos. Mas não recebe. Claro que não vai receber para quem paga lá os 6% do Simples, mas não existia. E aí sabe o que acontece com um cara que, por exemplo, tem uma empresa, e acho que não lembro se era 12% ou 12,5% antes do Simples. Você concorda que ele deixa de pagar o imposto e fica mais dinheiro para ele? Sim. Depois de 12 meses, cadê o dinheiro? Não tem. Puxa, eu troquei de carro, eu fiz uma viagem, eu estou endividado, o cartão... Você percebe? Então, o meu projeto era ensinar o corretor de seguros a, primeiro, ser gestor financeiro. Nós vendemos e entra muito dinheiro. Não é muito dinheiro de ser rios, mas entra ali dinheiro, todo dia entra um pouquinho. E você não sabe o que faz com aquele dinheiro. Só que você tem salário para pagar, você tem imposto para pagar, você tem despesas pessoais
E o que você falou, hoje eu aprendi a usar o que é da empresa e o que é meu. E no final do ano eu vejo o resultado e vejo principalmente se vai me sobrar um dinheiro para eu fazer alguma coisa. Sem mexer no orçamento, Sem mexer no orçamento. que é o principal. Aí é que tá. Quando eu fui abrir a empresa, tinha um outro risco, dois riscos que eu não previ. Qual era? Quando eu fui na primeira operadora, a qual eu trabalhei, consegui criar ali uma quantidade de vidas significativas, eu fui transferir as minhas contas de pessoa física para pessoa jurídica. Uma gerente da área, aqui da Bandeirantes, falou assim: Josafá, não é assim. Você tem que ir na empresa e pegar um aval da empresa. Eu falei, mas o cliente é meu. O cliente está comigo há 5 anos. Não, mas tem que ter um aval. Porque senão a SUSEP não vai aceitar essa situação. Mas da empresa em empresa, não da operadora. Não. Da empresa, A tá? operadora precisava de uma concordância da Da empresa. empresa, que Falei, já era sua. só tem um detalhe. Eu estou trocando o meu risco tributário. O corretor sou eu. O proprietário da corretora. Eu lamento, mas tem que ser assim. Aí eu comecei a subir. Eu trabalhei lá 10 anos, comecei a subir. Falei, não é assim. Como é que pode? Está trocando um risco tributário. Não faz sentido, realmente, olhando... Adivinha onde eu fui? Falar com os familiares da SUSEP. O pessoal falou assim, a empresa é sua, é. É só você fazer uma declaração, transferir, explicar lá. Explica lá, porque a partir de hoje não vai vir mais como Josafá, vai vir como Salagá. Só isso. Se ele quiser dar uma volta, tudo bem. Se não quiser, é só para ele ter ciência. Porque ele vai achar que um outro corretor entrou na jogada sem ele saber. Foi totalmente inocente o que ela fez. E eu fui lá. Uma empresa de 375 vidas. Sentei, marquei um almoço, bati um papo com eles e tal. Falei, não, se é para diminuir custos, cara, com operação, claro que vão aprovar. Mas aí bateu num diretor financeiro. Ele olhou para mim e falou assim, eu juro que eu não sabia que podia trocar o corretor. Falei, não é uma troca de corretor. É uma troca tributária. Eu pago 27,5, vou pagar menos. Cara, se eu te falar, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Um sobrinho meu com 2 anos de corretor aberto está passando uma necessidade absurda. Eu vou conversar com ele, se pode trocar, eu vou dar para ele essa conta. Puta que... Ai, Josafá, velho. Fala sério. São riscos que a gente não prevê. Hoje mudou, tá? Depois que eu e mais 200 corretores de seguros bateram a cabeça, mudou. Já perdi conta, sim. Teve corretores... Não desse jeito, então, mas bem próximo. Teve corretores de seguros que foram mais inteligentes que eu. Sabe o que fizeram? Trocaram a conta da operadora para uma outra. E aí, na mudança, já jogou na... Eu não pensei, porque a sinistralidade era boa. Mas podia. Sim. Podia ter negociado uma taxa menor, mas tudo bem, fui totalmente inocente. Então eu fiquei com aquelas empresas lá, na pessoa física, um bom tempo, e fazendo gestão. E quando entrava nova, ou quando eles precisavam trocar, por uma necessidade até de evoluir a própria conta, não necessariamente um risco financeiro, aí eu colocava na conta jurídica. E comecei a, aos pouquinhos, fazer a coisa dessa Essa forma. migração. Mas o que é muito engraçado, por isso que eu falo, quando o corretor é unido, quando ele é profissional, ele não vai perder isso totalmente. 6 meses depois, porque é o seguinte, tinha exatamente ainda 8 meses para o aniversário da apólice. Então, 30 dias antes, tinha que avisar a operadora que ia ser um outro corretor. Tudo bem, cara. O cara ele ainda perguntou para mim assim, pô, você deve ganhar uma fábula de dinheiro. Eu falei, não ganho. Não ganho. É uma comissão que se eu te falar, você vai querer me pagar. Eu não. Eu falei, então, esquece. Vai dar pro seu sobrinho? Tranquilo. Você ajuda ele? Eu falei, claro que ajuda. Eu amo a empresa, eu sou amigo de todos os funcionários daqui. Eu vou, inclusive, se você topar, a gente faz uma palestra, explica o que está acontecendo. Não, porque você me coloca em risco. Eu falei, você vai ficar em risco de qualquer jeito. Porque todo mundo sabe que eu sou o corretor daqui. Desde o porteiro até o segurança da noite. E você não sabe. Eu já vim visitar pessoas à noite aqui que passaram mal e não conseguiam ligar para o plano de saúde. E eu vim aqui chamar a ambulância, fazer tudo isso. Ah, já me contaram essa história. Falei, tudo bem. Frio. Como todo gestor, como todo diretor financeiro tem que ser. Antes do aniversário da apólice, me liga. Não sei quem é o número. Pô, tudo bem, tudo bem. Pô, eu sou o Fabiano. Eu sou sobrinho do diretor lá. Cara, eu estou impressionado. Primeiro que eu não acreditei que era você. Mas
a gente pode fazer uma parceria? Eu falei, a hora que você quiser. Não tem problema nenhum. Quanto você me cobra? Não é o caso agora. Esta conta está há 8 anos sem reajuste. Sem reajuste por sinistralidade. Você sabe o que é isso? Não sei nem do que você está falando. Então, quer fazer parceria? Vamos fazer parceria. Depois que trocou a conta para a corretora dele, jurídica, tudo bonitinho, não deu 6 meses, 7 meses, ele me ligou. Não dá mais, cara. Não dá mais. O próprio diretor financeiro. Não dá mais. Eu achei que era uma coisa como abrir conta no banco. Deixa o dinheiro lá, corrige quando investe, cobra, tem direito. Falei, tá bom, só tem um detalhe, tá? Só aceito essa condição se você trocar de operadora. Pô, mas se você trocar de operadora, eu aceito a condição. Do contrário, não fica chateado comigo. Tem milhares de corretores aqui no ABC que estão de olho numa conta como essa. Então, são riscos que você vive e que você, às vezes, não tem noção do que pode acontecer. 40% da minha carteira estava envelhecendo. Eu não entendia isso. Eu não entendia. Quer dizer, eu comecei, vamos colocar aí, efetivamente, há 22 anos atrás. Fechava plano de saúde para um público-alvo de até 35, 40 anos. O que aconteceu depois de 21 anos? O camarada estava com 60. Eu não tinha percebido. Quando eu estudei gestão de risco lá na Escola de Negócios Seguros... Eles não ensinaram isso. Não, mas eles me disseram o seguinte: aprenda a se antecipar ao risco. E como é que eu vou saber qual é o risco? Dê a cara a tapa. Você vai aprender. Dê a cara a tapa. Alguém vai te falar o que está passando. E verdade, quando eu comecei a entender, as pessoas me encontravam no corredor das empresas, ou às vezes em reunião. Que é isso, cara? Aumentou a minha parte no plano de saúde. Minha parcela. Mas por que aumentou? Aí você ia lá, você mudou de faixa etária. Pô, tá sacanagem. Tá lá nas condições gerais. Sabe o que nós temos que administrar agora? Sinistralidade. Temos que administrar para a coisa não extrapolar. Tudo bem? Vamos ver o que pode fazer. Aí depois que eu fui acordar para isso. Aí sabe o que você faz? Você faz um trabalho que é muito legal, que é só lhe dar a cara a tapa que você aprende. O camarada que, com 45, 50 ou 55 anos, usava o Einstein, ele está muito preparado, se ele não tiver a soberba de aceitar qualquer outro risco dentro de um hospital que tem a mesma linha de gestão. Como o Einstein e Josafá. Não, amigo, eu não estou falando de luxo. Eu não estou falando de médicos internacionais. Eu estou dizendo que o diagnóstico dele está pronto. Se ele aceitar diminuir um pouquinho o padrão de conforto e cair num hospital que tenha, evidentemente, qualidade de atendimento, e a gente consegue medir isso, eu consigo administrar a aposentadoria dele. É possível? É possível. Nós conseguimos fazer isso em 60% da carteira. E foi muito legal. Hoje nós estamos trabalhando, sabe no quê? Planos regionais. Porque quando o cara vai viajar, ele contrata um seguro viagem. Ele tem muito mais dinheiro para usar do que no próprio plano de saúde. Que limita ele com rede credenciada. Você percebe? Então, aí eu aprendi a viver a gestão do risco. E com um detalhe, tá? Já vi muito corretor de seguros vender seguro viagem sem mapear o local onde a pessoa vai. Vai com a família, vai sozinho, vai fazer curso, vai estudar, não importa. Mesmo que seja no exterior. Sabe o que eu faço? Peço para ligar, pergunto se no local onde ele vai tem rede referenciada com a seguradora que ele está fazendo o seguro viagem. Que é muito mais comum hoje. E eu não faço, ele não põe a mão no bolso. Ele abre o app lá e fala, tô passando mal, preciso, vai em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. E isso é até uma economia para a operadora que ele contratou. Mas ele não tem a dúvida. Com certeza, porque às vezes ele usa de uma forma errada, né, entre aspas, e acaba vindo uma conta gigantesca. Então ela prefere que ele ligue, ela prefere que ela tome partido do acontecimento para direcionar, às vezes até um profissional pro local, que é muito comum Sem lá dúvida, fora, sem dúvida. o médico em casa, né, que é muito mais vantajoso para ambas as partes, porque ele também quer se curar logo, ele quer praticidade e a própria operadora também E tem uma coisa... consegue fazer a gestão do risco. Tem uma... Na realidade, nessa jornada do cliente, tem algo que também tem na nossa jornada. Nós somos responsáveis pela escolha da seguradora e da operadora, você concorda? Sim, sim. E nós respondemos por isso, você sabe disso, né? Com certeza. Então, quando a operadora manda alguém lá,
ou a seguradora para atender ele, na cadeia, ela é responsável pelo que ela fez. É muito mais segurança para o segurado. Ô, Josafá, e um corretor hoje, ou até mesmo um RH, né? Para iniciar uma gestão de risco de uma carteira, tem quantidade de vidas ou não? Claro, nós sabemos que para ter o sinistro aberto, nós temos que ser acima de 30, já conseguimos, mas e abaixo de 30? Como que conseguiria? Existe essa possibilidade ou não? Qual que seria um primeiro passo assim para você poder administrar empresas pequenas, que é o maior pool hoje, né, do corretor, até mesmo de RHs, mas também empresas de 30, 90, 100 e acima. Qual que seria o primeiro passo para mapear esse atendimento? Você até comentou das ferramentas hoje. Existe alguma ferramenta específica para ele poder mapear isso? Um exemplo, a coparticipação é uma, né? A coparticipação, que eu particularmente gosto bastante, você consegue mapear de tabela, entre aspas, a utilização, né, dos colaboradores, dos beneficiários. Mas existe alguma outra estratégia para isso ou não? Você fala dos mecanismos de proteção financeira, né? Sim. Eles são muito assertivos, não tenha dúvida, tá? Porque hoje em dia, o que acontece, né, para um corretor, para um RH de uma empresa, administrar o risco? Muitas vezes você faz um plano de saúde, mas você já está preocupado com o reajuste do outro ano. Então é aquela coisa, você não consegue dormir tranquilo, você não consegue dormir em paz, né? Porque você sabe que qualquer utilização maior, você fica preocupado muitas vezes com isso, né? E o corretor em si que trabalha, que respira o plano de saúde, ele não faz só a venda, ele fica preocupado realmente que dentro de um ano a pessoa vai ter um reajuste. A gente quer evitar isso. Eu sou muito parecido com você. Eu não gosto de ficar trocando cliente de plano. Ah, vou mudar, vou mudar, vou mudar. Eu acredito muito na operadora. A gente tem parcerias com as operadoras. Eu acho vantajoso ele continuar, né? Primeiro, porque ele tem a questão da adaptação. Ele, a família dele, a empresa dele está adaptado. Segundo, você cria uma confiança com a operadora tem essa ligação com o cliente, né? E terceiro, você tem essa facilidade de negociação pelo tempo que você tem de carteira. Então, acho que são pontos importantes, né? E o corretor, ele tem essa preocupação, né? Então, a pergunta é justamente essa, né? Como que ele poderia gerir uma carteira de PME, se for possível, claro, mas ou até mesmo acima, que aí já entra no seu core business dessa gestão de risco. Qual que seria um primeiro passo para ele poder iniciar essa gestão? Leandro, me permita dizer uma coisa que muita gente vai achar um absurdo. Eu, Josafá, não sou mais apaixonado por carro. Porque quando eu era apaixonado Mas por rock, carro, e depois vai ter aquele finalzinho lá, né? Lógico, Vai ter aquele básico, finalzinho né? lá, né? Senão eu não vim aqui, né? Olha, eu trocava de carro, em média, a cada um ano e meio. Porque alguém botou na minha cabeça que o carro vai envelhecendo. E que precisa trocar o carro. Senão você vai ter despesa com manutenção. Meu, isso é verdade. Todo mundo de carro. E aí, Eu até arrumei meu carro agora, até te cortando, e até ficou um pouquinho mais caro. Eu falei, cara, mas eu quero fazer, porque eu quero ficar mais uns 4 anos com esse carro, porque não tá interessante trocar. Eu não quero trocar de carro, eu gosto do meu carro. pois é. E aí alguém ficava, tem que trocar, tem que fazer, não sei o quê, porque fica caro e tal. Até que eu fiz, antes de ser graduado, né? Embora passei por algumas faculdades, eu fiz um curso técnico de administração de empresas. Eu aprendi uma ferramenta fantástica, chamada Excel. E eu precisava testar aquilo lá, né? Eu tinha um comprometimento comigo mesmo, que era de fazer uma coisa todo sábado de manhã, mesmo nadando. Eu morava no Jabaquara, então eu saía do Jabaquara, eu ia a pé até a Praça da Sé, e da Praça da Sé eu atravessava a Patriarca. Não, eu tinha esse compromisso comigo. Caramba! Que era a minha liberdade de cabeça. Percebe? A minha liberdade de cabeça. Eu precisava fazer isso. E aí eu ia para a Galeria do Rock. E dentro do salário que eu ganhava, eu sabia que eu podia comprar todos os lançamentos até aquele limite. Né? Então eu ia negociar. Falar, o CD custa 40 paus, eu tenho 35. Porque senão eu não consigo comprar o resto. E a coisa funcionou muito bem. Por que eu estou te dizendo isso? Como eu comecei a aprender o que é fazer a gestão do risco financeiro antes mesmo de estudar, tá? Eu tinha um carro que eu era apaixonado, porque eu trabalhei na Sul América aqui, não sei se podia falar, mas enfim. Não pode, tem. Eles não pagam royalties pra gente, mas né? Enfim, não patrocina nem nada. Quem sabe, né? Fica uma dica. Patrocina a gente. Fica uma dica aí. É uma boa, né? Eu trabalhava aqui na Rosa de Siqueira, em Santo André, na Sul América, né? E, era um desafio, porque eu tinha que sair de casa, era uma jornada. Eu saía de casa, pegava um ônibus até o metrô Jabaquara,
O metrô Jabaquara, eu pegava um ônibus até ou São Bernardo ou Diadema, dependendo da logística, depois um outro até o centro de Santo André, e depois um ônibus até um lugar onde eu trabalhava. Eu tinha mapeado tudo, mas tinha que ser, não tinha jeito. Tanto que o pessoal do RH falava, meu, como é que pode gastar tanto assim? Vocês querem me dar um carro? Tudo bem. Senão, do contrário, tem que me ajudar, não tem jeito. Mas pelo histórico aí, talvez valesse a pena, hein? Então, beleza. Aí o que aconteceu? Nós tínhamos uma conta lá, na Sul América, de uma forma geral, mais uma dica para patrocínio, que era com o pessoal da General Motors do Brasil. E quando saiu aquele Vectra, lembra aquele primeiro Vectra australiano, quadrado? Quadrado. Cara, eu sou velho, né? Aquilo me veio na cabeça, eu falei, eu preciso ter um carro desse. Mas eu me apaixonei pelo carro de uma forma que é absurdo, cara. Tinha o vinho e o azul escuro. O meu era o marinho. O marinho, o azul meu marinho. Era o marinho GSI ainda. Porque eu sou assim, eu vou comprar alguma coisa, o cara fala, não é plus. Por que não é plus? Porque falta... Tem que ser plus. Por quê? Falta isso, aí eu faço a conta. Pô, o plus é melhor, né? Plus é melhor. Então vamos pro plus. Aí, pô, me apaixonei pelo carro. E eu não queria trocar de jeito nenhum. Então eu comecei a fazer uma tabelinha de manutenção. Eu coloquei a galera, eu tenho uma equipe de mergulho, hoje está desregulado por causa da pandemia. Coloquei a galera e fui até Búzios, nós somos a região dos Cabos, daquela região dos lagos, Sim. lá no Arraial do Cabo, para mergulhar. Olha, eu tenho foto, eu tenho testemunha, o carro chegou lá com um quarto de combustível. Nós vamos até o Rio, do Rio você pega sentido região dos lagos. O cara falou, meu, é impossível, você fez alguma coisa nesse carro. Nada. E detalhe, nunca comprei carro zero na minha vida. Eu já ganhei carro zero, mas nunca comprei. E aí, não, aí veio para um amigo, o cara falou, não, bicho, sabe o que é isso? Calibrar pneu, óleo, o básico ali, distribuir o peso. Falei, mas estava carregado, equipamento de mergulho, não a base mais pesada, mas tinha lá, nem tinha cilindro, mas tinha roupa, tinha não sei o que e tal. Não, perfeito, com certeza quinta marcha, carro automático, né, o tempo todo, estava aqui fazendo aquela média. Eu descobri que é mentira que você tem que trocar de carro, velho. É mentira. Depois que eu tive um probleminha aí, que eu fui assaltado algumas vezes, a minha esposa foi conversar com o juiz. Ele comprou um carro simples, porque ele passou pelo mesmo problema que eu. Ele comprou um Corsa. Pô, ninguém me olhava. Eu era um escondido na multidão, ninguém olhava pra mim. Quem que olhava pro José fazendo um Corsa, cara? Eu fiquei com esse carro 8 anos. Esse carro me fez rico. Eu não gastava nada de combustível. Até te cortando, quando a minha primeira venda grande que eu fiz foi para uma empresa de segurança, era Sansil, eu lembro até hoje, 2.000 vidas, eu fiz com o Logos, todo quebrado, que eu tinha vergonha do Logos. Eu parava ele na rua de baixo, eu parava atrás para não aparecer, porque ele era todo batido, todo riscado. Mas eu vendia com o Logos, cara. Eu ganhei muito dinheiro com o meu Logos, cara. Olha, tá com o meu sogro na Bahia hoje, lá no interior. Eu não sei se isso é verdade. Eu já li várias vezes e estava lá assinado por Steve Jobs. Não sei se é verdade, tá? Já procurei no Google e tal. Todo mundo diz que é. Porque ele diz uma verdade. Um carro de $1 milhão te leva no mesmo lugar que um carro de $50 mil. Concorda? Sim. Um sapato de $150 te leva no mesmo lugar que um tênis de $30. Então, isso é a gestão de risco da sua própria sobrevivência como ser humano. Sim. Agora eu vou te responder, porque já veio para mim. Ah, e outra. Sabe que o que virou na moda, você fazer, me fugiu a palavra agora, reciclagem. Você recicla tudo. Nessa época da pandemia, nós chegamos em casa e tivemos que fazer um trabalho, lavar roupa, não sei o que e tal, tal. Aliás, deixamos a lavanderia que nós trabalhamos muito bem de vida, viu? E eu me dei conta de uma coisa que é absurda, cara. 18 ternos, 63 camisas sociais. Você? 22 calças jeans, 12 calças de charja, 180 pares de calçado, entre sapatênis, entre tênis. Aí você vai em casa, você entra lá, você vai ver um monte de livro, CD, DVD, porque eu sou apaixonado por isso. Você fala, cara, a minha casa é cultura e tijolo. Mas não podia ser roupa, cara. Era inacreditável isso daí. Aí você começa a entender que não precisa disso. Por que eu tô te dizendo isso? A moda agora é celular, né? Tu troca celular, tem que trocar, tem que pegar o iPhone 12, tem que pegar o 13. Há uma falácia nisso, mas é uma outra discussão. É outro capítulo não, isso. A minha filha é apaixonada. Pai, iPhone, pai. Ele faz ligação. Tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp? Tá no... Não, pai, mas meu celular já faz uns 3 anos que eu tenho um Xiaomi mesmo. Eu viajei com a minha filha, não quero fugir do assunto aqui, mas para te dar exemplos.
E nós fomos aqui pro interior de Minas, uma cidadezinha bacana pra caramba. Quando chegou lá, tinha uma tal de Água Voz. É isso, né? Água Voz. Aí eu falei pro rapaz assim, eu quero 2 águas com gás, porque eu gosto de tomar água com gás. Tomei um café. E minha filha é amiga dela. Nós vamos pegar Água Voz, pai. Mas como assim Água Voz? É, Água Voz. Tá bom. Quando eu fui pagar, a minha água custava 4 vezes menos que a tal da Água Voz. Falei, filha, mas a Rayane bebe Água Voz. A Anitta só bebe Água Voz. Falei, isso é piração, menina. Tem um meme assim, o cara vai no mercado e aponta pra água, fala uma água de R$ 3, e ele vai pra água, a voz é R$ 40. Como pode? O Não. que tem numa água dessa? Não tem como. Aí sabe o que eu faço? O que é a minha gestão financeira? Eu faço questão, com a minha própria filha. Minha filha, com 6 anos, deixou o meu sobrinho, gente finíssima, quebrar o PlayStation dela. Não tô fugindo do assunto, tá? Tá. Aí, pai, quebrou o PlayStation. Falei, vamos arrumar. Fui lá, mandei arrumar. Ficou 4 parcelas de R$ 100. Falei, filho, ó, é o que eu vou descontar da sua mesada. Não, 4 parcelas de R$ 25, R$ 30, não era tão caro. Um negocinho que saiu do lugar lá. O que eu tenho a ver com isso? Falei, de que é o brinquedo? Mas foi o meu primo. Quem não cuidou? Você vai cobrar dele? Não, você não vai descontar de mim da mesada. Já está descontado. Gestão de risco. Total. E financeira. Quando eu fui pagar a água, eu falei assim, ó, a minha parte na água é 3,80. A sua parte é 27. Então eu não vou levar água. Então não leva. Porque senão você não educa. Agora eu vou te responder o que você me perguntou. Esses dias eu estava conversando, esses dias não. Faz uns 4 meses. Estou conversando com um corretor de seguros que veio me contratar por um período lá para fazer uma gestão. Cara, o cara me deu uma aula, nem cobrei. Sabe o que ele faz? Mesmo com empresas abaixo de 29 vidas, ele mapeia as utilizações dentro do app. Você tem essa possibilidade. Aí, quando vem o reajuste, o que ele faz? Ele faz uma carta, a carta mais besta que um ser humano pode escrever. É a mesma coisa você pegar uma carta e escrever a sua mulher, amor, sou apaixonado por você, tô com saudade, não sei o quê. Sabe uma coisa boba? Não que isso seja bobo, Sim, né? é. Mas é importante no sentido de ter um sentimento verdadeiro, né? Simples, direto e reto. Nossa, cara. E aí ele fica negociando com a operadora. Só que, malandramente, ele já fez o orçamento com outras operadoras de saúde. Então, o que ele faz? Se ele não consegue o desconto no reajuste, e outra, quando preenche aquele documento que Sim. algumas operadoras exigem, tem lá, do próprio punho do empresário que contratou o plano, dizendo o seguinte, eu comentei isso no grupo uma vez, não me ligue para nada, trate com o meu corretor de seguros. Ele é que é a pessoa habilitada para fazer a gestão. Não quero receber ligação da operadora. Beleza? Porra, isso funciona. Tem umas operadoras que são cara de pau, mas funciona. Cara, até te cortando não por muito tempo, mas isso me irrita tanto, quando as operadoras começam a me limitar a negociar pelo meu cliente, e aí eu começo a falar, para que eu sirvo? Para que eu sou? Qual que é o papel de um corretor? E tem uma corretora agora que eu fui fazer um contrato pela primeira vez, não vou citar o nome agora, mas que a primeira vez que eu vou fazer um contrato dela, que você manda para o cliente um link e ele, com o CPF, o nome dele, e ele tem que preencher os dados dos dependentes. Tá falando de seguradora. Operadora. 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 Tá. Eu achei um absurdo. Eu falei, pra que eu sirvo? Pra que eu tô aqui? É a mesma coisa que você fechar um seguro de carro e falar, preenche a sua pólice aí agora. Mas sabe por que você pensa assim? Ela entrou na questão da LGPD, mas eu entendo a LGPD, não tanto assim a fundo. Mas eu não entendo é por que só ela faz e os outros não fazem. É algo que não me entra na cabeça. Falei, cara, o que as outras estão fazendo de errado ou o que tá acontecendo só para ela tomar essa atitude? Porque não faz sentido para mim. Se eu preencho algo pro cliente e mando para ele poder preencher, ele vai assinar e ele está validando aquilo. Então, para mim, é algo em comum acordo. Agora, qual que é a diferença dele preencher? O que muda? Não, para mim não faz sentido, né? Mas eu fiquei puto da vida. Leandro, sabe Ou até mesmo reembolso, alguma coisinha simples que eu entro, o cliente ele não quer, principalmente cliente premium, AAA, ou o cliente ele não quer ter problema, né? Tem cliente que entra, assume, mas o cliente não quer resolver. Eu sou o especialista, por que eu não posso fazer?
E às vezes eu não consigo nem ver um reembolso pro cliente, eu não consigo ajudar ele no cliente, não consigo fazer muita coisa. E aí é algo que nos limita. E a questão do reajuste é uma delas. Então, a questão é assim, por que que você pensa desse jeito? Porque você fez aquele curso das cavernas na Funensec. Das cavernas. Porque aí você aprendeu um monte de coisa para bater de frente com a operadora. Sim, Não só com seguradora. sim. E digo mais, hein? Tem muito corretor de seguros certificado e habilitado naquela época que já desenhou produtos para seguradora e para operadora e que já provou o erro. Você percebe? Aí você fala para mim, o curso mudou para dar mais agilidade. Oi? Desculpa. Tem muito corretor de seguros que não bate de frente com o operador. Nós não estamos. Ele só troca. Nós não estamos querendo tirar o papel mais importante do mercado, que é da operadora, mas nós queremos interagir. Sim. E sabe, é o que eu faço o tempo todo com os meus segurados e os meus beneficiários. Educo e empodero. Educo e empodero. Sabe um ponto importante? Sabe quando o corretor começou a olhar um pouquinho para essa gestão? Quando as operadoras começaram a criar retenção. Área de retenção. Pois é. Aí é Por quê? Porque ele trocava. Na hora que ele ia cancelar, a operadora falou, não, peraí, mas eu te dou um desconto. Então... Aí daqui a pouco o cara... Aí, nada. Aí o cara, não, vou continuar na mesma. Aí no outro ano ele ia lá na outra operadora, não, vamos trocar. Porque ele não negocia antes, ele só troca o plano. Ele não faz nenhuma tentativa de nada. E essa envolve a gestão de risco. Você tá ajudando o cliente e trocar de plano, ele é arriscado por muitas vezes, porque ele carrega toda a questão da carência, enfim. E aí, as operadoras começaram a criar a retenção. Cara, isso aí foi um soco no estômago do corretor. Mas foi aí que eu questionei, desculpa, não querendo cortar, mas para não perder o raciocínio, foi aí que eu conversei com esse corretor e ele falou uma coisa para mim que eu achei muito importante, extremamente importante. Você já me deu um insight, eu vou falar qual que foi. Então, sabe qual foi? O seguinte, cara. Em primeiro lugar, eu já fiz o estudo, eu já sei quanto vai custar na outra, vai ter uma pequena economia que é significativa, se ele quiser trocar. Eu já mapeei quem utiliza o quê e quem tem problema. Falei, cara, você tem um dom da coisa. Ele falou, não, isso é muito simples na cabeça dele. O corretor não pensa assim. Vendedor, então, desculpa, não quero menosprezar, porque quem trouxe essa riqueza no mercado foram vendedores, tá? Porta em porta ali e tal. Isso mudou bastante hoje. Sim. E aí ele falou assim, mas vem cá. A operadora liga para mim e fala assim, eu aceito negociar. Não 15% de desconto, mas 12%. Aí ele vai lá nos orçamentos que ele faz. Fechado, tudo bem. Eu falei, você está prevendo tudo? Ele falou, você quer que eu faça o quê? Eu falei, cara, você é gênio. A gente não tem tempo de fazer isso. Ele falou, também não, só que eu tenho só meia dúzia de empresa, cara. Se eu não fizer isso agora e não aprender a coisa acontecer, quando eu estiver lá em cima, como é que vai funcionar? Eu queria entender como que ele mapeia essa utilização. Ele tem um acesso de cada colaborador ou ele consegue visualizar pelo... Não, ele conversa com... A operadora? Não. Com a empresa. Ele conversa com a empresa. Porque aí o que aconteceu? Eu não tinha me tocado que eu tinha dado uma aula para o pai dele para fazer palestra. O pai dele não sabia fazer palestra. E a coisa vai acontecendo. Ele não me falou que era filho de um grande amigo meu, entendeu? E o pai dele fazia palestra e falava, ó, entrada no plano de saúde, primeira consulta, vai para o clínico geral, se você não sabe o que é. Depois ele te direciona para um cardiologista. É um mapeamento do risco. E aí quando você parou lá, por exemplo, no endócrino, você vai fazer a gestão do teu problema de saúde com o endócrino. Concorda? E ele que vai te direcionar para outro, teoricamente, outro profissional, se precisar. E aí ele começa a acompanhar isso. Ele começa a acompanhar. Percebe? Então, ele usou isso como uma ferramenta de gestão inconsciente. Então, quando ele ia na empresa bater um papo, ele ia, vai até hoje, 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, ele vai lá entender o que está acontecendo. Oh, tem gente usando, como é que está a coisa? Tá? Pô, tem uma pessoa que está com dificuldade de marcar uma consulta. Dificuldade de marcar consulta? Ele vai lá. Então ele consegue mapear os maiores riscos. Inconsciente, é situacional. E ele usa isso a favor dele. Entendeu? E isso é fantástico. Aí a pessoa mostra lá o app, ó, fiz isso, ó, fiz aquilo. E ele vai. Ele faz uma coisa malandra, sabe? Ele leva um celularzinho, um gravadorzinho que ele não usa mais, e ele grava a interação. Como não sabe o nome da empresa, não sabe o nome do cara, ninguém vai cobrar a gente. Aí o que ele faz? Ele vai ouvir e fica lá gravando. Aí ele liga. Conseguiu marcar? Conseguiu. E como é que tá? Não, tá bom. Ele vai mapeando os melhores riscos, os maiores riscos, entendeu? É uma coisa meio pré-histórica, mas funcionou.
Tá funcionando. Então, assim, a gestão, ela é situacional. Você vive o momento. Vendo? Você não vai andar numa estrada de 15 quilômetros sem levar estoque d'água. Sim. Não é verdade? Sem fazer aquecimento. Sem ter 30 dias antes preparado o seu físico. Sem 60 dias antes fazer uma boa alimentação. Você concorda? Sim. É toda uma jornada. Pô, eu achei impressionante aquilo lá. Aí depois ficou mais íntimo ainda, porque eu descobri quem era o pai dele, que me ajudou bastante vezes e tal. E aí, pô, foi um processo que eu levei para mim, embora eu tenha uma outra forma de fazer isso, que é pelos médicos, né? Os médicos vai, mapeia o risco, ó, precisa dar uma olhada naquele fulano. E uma coisa que, graças a Deus, a gente conseguiu evitar em algumas contas, foi o processo das cirurgias ortopédicas, onde o médico queria pôr no corpo da pessoa um material de síntese, uma prótese, uma órtese. E aí nós pedimos segunda opinião. Em muitos casos eu paguei a segunda opinião porque era um desafio. Porque o RH chegava para mim e falava assim, você está brincando com a saúde do meu funcionário. E o meu funcionário não é qualquer funcionário. Eu falei, eu não estou brincando com a saúde do seu funcionário. Quem está brincando é o médico que indicou essa cirurgia. Vamos pegar uma segunda opinião? Eu não sei se ele quer. É interessante. Porque a sinistralidade vai subir. Tudo bem? Ué, você quer que eu faça o quê? Não use o plano de saúde? Não, tem que usar. De forma consciente. O seu primeiro passo num médico e o seu acompanhamento 4 vezes por ano, que são 4 trimestres, é o suficiente. E aí você começa a bater. Esses dias eu estava no CIST e eu falei assim, quantos corretores de seguro, principalmente empresas de transporte, foram olhar lá como funciona a comida que vocês oferecem para os seus funcionários? O que o caminhoneiro come quando ele para na estrada? Pô, meu, você está entrando num lugar aí que não... Eu olhando aqui, não tem nada a ver. Mas se aprofundando um pouquinho, tem tudo a ver. Camarada. O que hoje envolve a saúde da pessoa? Um dos primeiros pontos, alimentação. Tinha um senhor, essa história é muito legal, cara. Eu adoro isso, não querendo te cortar. Tinha um senhor que ele nadava comigo na piscina de fora aqui do clube, né? Sei. E aí ele já tinha uns 58 anos, quase 60 na época, né? Isso já faz um bom tempo, tô falando de 2017 mais ou menos. E ele olhava para mim e falava assim, jovem, você não cansa? Não cansa, por quê? Você não para de nadar. Nós estamos aqui na piscina há 1 hora, você não parou 1 minuto de nadar. Eu falei, não, é que é um treino específico. Pô, cara, eu dei 2 chegadas, estou morrendo. Eu vou até o meio da piscina, paro, depois eu vou até lá. Eu falei, mas por que você está falando isso? Pô, eu queria nadar que nem você. Eu falei, isso é a coisa mais fácil que tem. Qual é a coisa mais fácil que tem? Você é louco, cara. Se eu ficar nadando 1 hora aqui sem parar, eu vou ter um infarto nessa piscina. Eu falei, então, sabe o que é? Existem mecanismos que nós não conhecemos, que é justamente o que nos ensina, desde a primeira vez que você entende aonde você quer chegar, e principalmente o que inclui nessa jornada. Isso é importante, tá? Pô, vamos tomar um café? Eu falei, vamos, deixa eu acabar meu treino que a gente vai... Pô, você vai nadar mais ainda? Eu falei, deixa eu nadar mais 1 horinha aqui. Eu acabei meu treino ainda. Não, tudo bem, vamos lá. Aí ficamos conversando, fiz uma grande amizade com ele, gente finíssima ele. E aí eu falei, olha, você falou para mim que você não gosta de comer feijão. Você não gosta. Eu acho que a cada 10 brasileiros, 1 ou meio fala isso. O meu filho mais velho não gosta, acha Tudo isso. bem, então. Minha filha também não gostava. E o meu irmão também não gosta, cara. Meu Então. irmão fala... Eu brinco que o meu irmão cresceu comendo arroz, ouvi salsicha. E é forte hoje que nem um touro, né? Ah, pô, tudo Beleza. bem. Mas ó, lá na frente ele melhorou um pouco, melhorou. Então, feijão é rico em ferro, cara. Todo mundo precisa de ferro, né? Alguns têm excesso, mas todo mundo precisa. E eu falei, ó, vamos mudar. Pensar um pouquinho. Bom, arroz, feijão, uma carninha cozida, ou uma carne mal passada e tal, uma saladinha e tal. Pô, tudo isso para nadar. Eu falei, isso é só o princípio. Aí você vai chegar todo dia, você vai fazer um alongamento. Eu não sei fazer isso. Bom, aí você vai ter que procurar. Eu posso dar um toque, mas tem que procurar lá na academia alguém que te ajuda. E começou. Começou a nadar 25 metros, parava. Aí voltava 25 metros. Aí de um tempo começou a 50 metros, sem parar, que era o ida e volta. Aí um belo dia ele chegou e falou assim, ó, eu tô com um ódio de você tão grande. E eu falei assim, você tá de brincadeira, né? O que eu fiz agora? Pô, eu tô nadando 600 metros sem parar, cara. Você me viciou nessa porcaria. Me viciou nesse negócio.
Eu falei, mas você está comendo macarrão praticamente todo dia. Pelo menos um pouquinho eu como. Falei, então, você está consumindo energia, você tem ferro suficiente, vitamina C, para isso. Um maratonista, né? Um exemplo que corre 42 quilômetros, que não vai no banheiro nesse período, que se prepara para isso e tem toda uma questão de Então, você alimentação horas concorda antes. comigo que tudo é uma jornada? Sim. A jornada desse corretor me deu uma luz assim absurda, porque eu pensava que nem você. Não que você esteja errado. Pô, 29 vidas é complicado se negociar reajuste, né? Só que eu acho errado isso. Pode falar. Eu ia só voltar num ponto importante, que você colocou essa questão dessa jornada, porque o que acontece? A operadora, ela tá aberta à negociação. Vai envolver até essa questão que você tá colocando. Mas o corretor, ele só fala assim, tem desconto? A operadora fala não. Mas para ela te dar um desconto, ela precisa entender muito mais a questão do risco, a questão da utilização. Você tem que ter uma base para negociar com a operadora. Você tem que, mesmo que seja com 29 vidas, mesmo que esteja lá dentro da operadora, você tem que ter pelo menos um básico para poder negociar. Um exemplo, o que o corretor fazia de ter uma cotação da outra operadora já é um chamariz. Porque às vezes você tem um sinistro bom ali dentro, você tem 15% de reajuste e ela diminuiu para 12%. Mas se você apresentar uma outra cotação em que seria 8%, talvez faça sentido para ela. E às vezes a defesa do corretor para essa conta, ela é muito seca. Né? Ela é muito seca. Você tem um norte que ele é verdadeiro, tá? Eu não gosto dessa situação. Eu acho, no meu ponto de vista, acredito, assim, pelo pouco que eu estudei. Não estudei tudo ainda. Saúde suplementar é um desafio absurdo, Absurdo. né? Todo dia é uma coisa nova, né? Mas eu já debati na Academia Nacional de Seguros e Previdência, a qual eu sou coordenador da Cátedra de Saúde Suplementar. Na Fena Saúde, no primeiro congresso que nós fizemos aqui em 2014, já debati com a Agência Nacional de Saúde em outros eventos. A galera tem que olhar mais para a Fena Saúde. Eu adoro a Fena Saúde. Então, tem pessoas lá fantásticas, né? Tem muito conteúdo bom lá. Pois é. E nós já debatemos com a própria agência, inclusive teve eu fui chamado para coordenar um debate, né, que foi absurdo, foi uma aula para mim, né, no grupo de gerenciamento de risco, tá? E eu falei para eles, escuta aqui, pera um pouquinho, vamos raciocinar um pouco. Olha só, tem um restaurante que eu frequento desde quando eu tinha 7 anos de idade. Né? Meu tio namorava com a dona do restaurante, hoje é um senhor restaurante, quem comprou foi um outro grupo, a dona, infelizmente, faleceu. Eu vou lá desde os meus 7 anos. Quando eu comecei a pagar a minha conta, meu dinheiro não dava para comer lá. Então só tinha que comer uma vez por mês. Pra impressionar uma namorada, tal. Aí eu ia lá. Quando vinha a conta, eu conferia. Pô, tem uma água a mais aqui, hein, meu? Pô, sacanagem. Pô, eu não pedi esse refrigerante. Mulher tomou suco. Esse prato não estava no cardápio. Eu não confiro o meu gasto. Por que na saúde não é assim? É simples, porque o cara não sabe. Ele pode até não saber o que ele fez e valores. Mas se ele tirar uma foto daquilo lá, aquilo para ele é importante. Porque amanhã ou depois você coloca lá na conta dele, e isso acontece, já aconteceu comigo, de colocar em utilizações que eu não fiz lá, e eu tive que debater. E sabe o que é o pior de tudo? Uma vez um cliente meu me mandou um WhatsApp de um print da tela do celular dele, falando, Leandro, apareceu essa utilização, eu não usei. Do nada. Fui brigar. Era com a Mil. Fui lá brigar. Tiraram a utilização dele. Do nada. Essa operadora era campeã de fazer isso. Do nada. E eles alegavam, sabe o quê? Erro no sistema. É o Ismael. O Ismael falou, cara, Leandro, essa utilização aqui, o cara controla, ele controla na... Falei, cara, sério? E o quanto isso não deve acontecer? Às vezes uma coisinha simples. Algumas vezes eu fazia alguns contratos e fazia algumas somas e no final dava 1,50 a mais, 2,50 a mais. De um contrato novo, de algumas operadoras que você somava o valor, mais o IOF, mais a taxa, mais o odonto, tanto. Mas no final tava com 1,50 a mais. Eu falava, cara, o quanto não deve ter de coisinha simples assim? Eu falava, velho, não é possível, tá errado isso aqui. E eu falei, mas a conta, aí fui brigar com a operadora. Às vezes nem vale a pena, porque é uma dor de cabeça danada, entre aspas. Mas você vê o quanto de coisinha simples, né, que é colocado ali.
Em 49 milhões de beneficiários? Você acha que é coisinha? 1,50? Você acha que é coisinha? 1,50 vezes Pelo 49 amor de milhões? Deus, cara. Eu perdi uma conta na Zona Leste, 470 vidas. Porque tem um hospital lá, não posso falar isso aqui, simplesmente o Josafá pegava a carteirinha numa noite, com problema ortopédico, na hora que ia fechar a conta, 15 dias depois, tinha lá um monte de coisa. Aí veio um reajuste absurdo, 2 vezes o valor do que eles pagavam no plano de saúde. Aí me chamaram lá, falei, não pode ser. E eu não era bom em gestão ainda, hein? Quer dizer, não sou bom, tô aprendendo, né? Pelo amor de Deus. Falei, Não é gente, bom. aí chamei a O quê? operadora para conversar. Chamei a operadora. Uma operadora que não era especialista em saúde suplementar. Hoje se diz especialista em saúde suplementar e não é, porque faz muita besteira, tá? Inclusive a mãe do dono não queria esse segmento. A mãe do dono não queria. Aí fui lá, falei, ó, um dos meus professores na Funenseg, antiga Funenseg, falou uma coisa idiota. Falei, é simples resolver isso. Você vai gastar uma grana, tá? Você vai pedir a cópia da conta e uma cópia do RG. Simples. E se for um dependente, a cópia do RG do dependente. Tá bom? Tá. Cara, 600 contas com 600 cópias de RG lá. Leandro, chega aí. Ó, você quebrou o pé, fez isso? Não. Nunca nem fui no seu hospital. Como é que é? Então, para e pensa. 1 semana de trabalho. Por favor, Leandro, não é possível. Nunca fui nesse hospital. Você pode fazer uma declaração de próprio? Expliquei por quê. Claro. Meu, das 600 contas, 400 e mais de 450, a pessoa não tinha colocado o pé no hospital ou não teve o que o hospital estava falando. Fui na operadora, fui conversar com o advogado antes, perguntar se eu não ia arrumar uma dor de cabeça. Ele falou, não, cara, você é o corretor. Falei, você me ajuda? Claro. Descarreguei lá na seguradora. Eles olharam para mim e falaram, não podemos fazer nada. Se a conta veio, já era. Não. Vamos aplicar o reajuste dentro da utilização correta. Tudo bem? Precisamos ver. Falei, eu vou abrir a boca para o mundo. Eu vou abrir a boca. Eu não era tão conhecido como eu sou hoje. Não é que eu sou conhecido, eu sou figurinha do rock and roll. É. Na galera do rock, você domina ali. Cara, aí eu peguei e falei assim, gente, vocês têm ideia do que é isso? É minha empresa. Eu tenho que pagar funcionário. Sabe, eu tenho gastos. Isso aqui não é para o meu bolso, para andar de BMW, Mercedes, para viajar para o exterior. Isso é muito mais compromisso. Pago médico, que eu nem sabia que tinha que pagar, porque eu não sei analisar conta médica. Vamos ver. 200% de reajuste, 2 vezes o valor do plano que eles pagavam mensalmente. Me deram um desconto de 30%. Perdi a conta. Claro que eu perdi a conta. Né? Criei uma inimizade dentro da empresa, porque eu falei que era o cara que ia ajudar. Criei um problema sério entre os funcionários que nunca mais queriam ouvir falar dessa seguradora e fizeram com o seu José da esquina lá. Um plano de saúde que só deu dor de cabeça. Agora, depois de muito tempo, fizemos um estudo, começamos a negociar. E aí entra também na gestão de risco, eu perdi a conta. Eu perdi a conta para uma vendedora. Cara, que ó, para mim é a vendedora. Te juro. Aí quando eu fui conversar com o RH, que eu era mais próximo, fazia seguro das empresas e tal, a bolsa de compras falou assim para mim, Josafá, o problema não foi você. Você foi extremamente profissional. O padre gostou de você, gostou de saber que você é São Paulino, porque ele é amigo do Zé Sérgio até hoje, que jogou no São Paulo. Sei que é o Zé Sérgio. Falei, por que eu perdi? Porque ela apelou. Ela falou que ela estava numa situação tão difícil que se ela não conseguisse fechar aquele contrato, ela não ia dar de comer com a família dela. Falei, você está brincando? Não? Tá bom. Por que ela não veio para mim? Eu ajudava ela, pô. O importante para mim é fazer gestão. Pois é. Mas você está falando sério? E tem coisa pior, tá? Ela ia doar X% comprovado todo mês. Porque ela só queria aquele pedaço para comer. Falei, contra isso não dá para brigar. Tudo bem. Foi a primeira vez, te juro, cada 100 negociações que eu participo, eu perco uma. E olha, e fazia tempo que eu não perdia uma, hein? Eu cheguei em casa assim, falei, caramba, bicho,
Como é que a pessoa vai apelar desse jeito? E o padre caiu nessa história. Quer dizer, não estou dizendo que não é verídica, né? Mas é uma coisa que sobressai o ser humano, né? Sei lá, não sei. E todo mundo no corredor falando assim, ó, o problema nosso não foi o corretor. O Josafá sempre ajudou a gente. Sempre. Ele sempre deu um jeito de ajudar. Fazia doações se a gente pedir, fazia programas aqui para ajudar a colher cesta básica. Nunca foi esse o problema. É ele que vai ser o corretor, né? Que falou, não, não é. O pessoal ficou... Tinha gente que me ligava e falava assim, você está falando sério? Eu falei, não, eu não vou entrar nisso. A decisão foi dele, tá tudo certo. Isso não vai mexer com o meu ego, tá? Nem pro bem, nem pro mal. Se ela ganhou, acabou. E é uma operadora que nós odiamos. E eu já sei que vai ter problema e eu vou lá ajudar, sem cobrar um tostão, porque a minha paixão está no risco, entendeu? Então, isto é uma forma de você vivenciar o risco, e isso, na verdade, você provar que a operadora estava errada, e ela olhar para você, que você não tinha ideia do que era, eu não posso comprometer o mutualismo, mas você acabou de deixar um hospital mais rico do que ele já é. Eu não posso comprometer o mutualismo. Meu, eu fui numa empresa aqui, o cara fez uma cirurgia de tíbia. Pô, mó grana, meu. E fez num hospital aqui de São Bernardo, que nós conhecemos, muito conhecido. Aí fomos lá discutir reajuste, pô, diretoria financeira, RH e tal. Pô, meu, 70% de reajuste, pô, também não dá, cara. É isso, é isso. Eu falei, meu, olha essa cirurgia aqui. Meu, comprometeu 40% do que vocês pagam por mês. O que é essa cirurgia? Cirurgia de tíbia. Quem fez? O Leandro? Não é possível. Como não é possível? Não. O Leandro é artilheiro do campeonato. Canhoto? Você tá falando sério? Ó, pede pro Leandro subir. Aí o Leandro subiu. Pois não, pois não. Ô, seu Josafá, tudo bem, tudo bem. Leandro, você quebrou a tíbia? Ô, você é louco? Mas tá aqui, ó, cirurgia sua em tal hospital. Eu não. Você tá falando sério? Tô. Você faz uma declaração aí pra mim? Faço. Entramos lá na operadora. A operadora, não, cara, o cara assinou. Fala, tá aí a cópia do RG, confere. Ah, mas ele podia estar nervoso no dia. Agora eu tenho uma regulamentação pela Agência Nacional de Saúde e eu vou subir. Você sabe que é 5 pau, né? Para começar a conversar. Ou 1% do faturamento de vocês, né? Pô, mas pode comprometer. O que comprometer, eu vou defender o beneficiário. Tudo bem? Cara, que loucura isso, hein, Josafá? Então, aí você põe a cara a tapa. E nesta mesma empresa que eu defendi, consegui. Eu consegui, sabe quanto? 6% de reajuste. De 70 para 6? 6% de reajuste. Porque no reajuste de 70%, você não só prevê o 40% estava com ele. mas você prevê o futuro também. Você tem que prever tudo isso. Sim. Né? E esses 40 dele podia ser 80 prevendo o futuro. Os atuários são extremamente gigantescos. Fazem cálculos absurdamente fantásticos nesse ponto. Não tem que discutir. Tem uma grande amiga que é atuária, a gente conversa pra caramba e ela fala, tá aqui. Eu falei, entendi o risco. Aí, um camarada desta empresa, um gerentão de vendas lá, que dizia ser um bambambam, a história do corredor não era essa, mas não me importa. Se a diretoria gosta do cara, beleza. A mulher dele foi fazer uma cirurgia. Num hospital que era referenciado, mas o médico falou assim para ele, ó, posso te dar uma dica? Não faz a cirurgia pelo convênio. A gente pede reembolso. É melhor para nós, é melhor para você. Não, eu não vou pagar, você é louco. 100% do que você receber, você coloca na nossa conta. Aí ele me ligou, quanto que é a cirurgia? Falei, entra no seu app e calcula. Ah, você já me ensinou, mas eu pego o telefone. Marquei um dia, fui lá. Tá bom. Aí fez a cirurgia, a mulher ficou boa e tal, tal. 15 dias depois fui visitar ele. Falei, e aí, a mulher, tá boa? Pô, meu, salvou a vida da minha mulher. Falei, puta, graças a Deus, né, cara? Que bom. Tô muito feliz por isso. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente faz gestão de risco das contas, tá? Se alguém da operadora entrar em contato com você, ou se um gestor de risco meu entrar em contato, por favor, não leve a mal. Não tem nada a ver de desconfiança com você. A gente vai fazer o levantamento dentro do que esse super hospital, esses super médicos, né, fizeram. Tudo bem? Eu já não gostei disso. Falei, então, eu tenho que defender o dinheiro da empresa. O dinheiro que a empresa paga de plano de saúde. Isso não tem nada a ver com você. Só que pode ter coisas naquela conta que eles pediram
já começou pela questão do reembolso, de você direcionar um atendimento que não precisava. Adivinha o que ele fez? Nessa mesma empresa que eu consegui negociar. Foi lá a diretoria e falou assim: esse corretor é uma merda. Ou funcionário. Este corretor quer ferrar a vida da minha esposa. Tá falando que eu roubei a empresa, tá falando que o médico roubou a empresa. Os caras me chamaram para conversar e falaram assim, ó, detalhe, há 12 anos só tinha uma operadora que podia substituir ela. Há 12 anos eu vinha atualizando o cálculo para poder substituir essa operadora. Porque a massa ficou muito velha. Tinha pessoas de 75, tinha uma pessoa de 81 anos lá. A massa ficou muito velha. E aí eu atualizava o estudo com esta operadora, que é a única que podia substituir. Tá. O camarada chegou lá para mim e falou assim, ó, esta operadora ofereceu esse custo para nós. Falei, vamos implantar. Não, nós fizemos cotação com outro corretor. Falei, pera um pouquinho. Há 12 anos eu estou falando para você que essa operadora é a única que pode substituir. Todo, teoricamente, cada 6 meses, cada 6 meses, eu estou te dando a atualização do estudo no seu e-mail. Você está dizendo que fez com outro corretor? Qual o problema? Não posso? Pode. Eu só queria saber por quê. Não, porque a gente precisa saber como é que tá essas coisas aí. Na hora caiu a ficha. E um funcionário que participou da reunião e falou, ó, já pediram sua cabeça. Foi fulano? Foi. Foi fulano. Tá bom. É do risco do negócio. Você sabe, Josafá, que assim, o meu maior nicho é empresas de 30 a 99 vidas. Eu gosto muito. Quando você entra em gestão de risco para empresas maiores, tem muito disso, né, cara? Você tem uma coisa, Leandro, esse segmento não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem uma grande corretora, que ela é especialista em saúde suplementar. Ela é especialista. Sabe o que ela faz? Aqui está o seu risco, aqui está a sua solução. E uma outra solução é trocar. Decide aí. Aí o RH fica assim, porra mesmo, não é possível. Você não cuidou desse cara. Eu sempre... Ela olha e fala... E é uma conta que, teoricamente, pode ser auditada, né? 21 mil vidas. A primeira ligação da empresa para mim, porque eu fiz 8 planos de saúde, pequena e média empresa, Ora, a empresa, os caras são fantásticos. Como trabalha com engenheiros, e eu tinha um projeto para vender PME para engenheiros, quando eles iam ficando mais velhinhos, se aposentar, iam virar consultores, assessores, a gente fez um projeto para vender para eles. Pela empresa, pela adesão, que eu não gosto muito, e ainda tinha alguma coisa individual, pouco, né? E eu tinha 8 contratos PME lá dentro. Aí um desses engenheiros falou assim, fala com o Josafá, cara. Não custa, não sou eu, cara. Mas não custa nada ouvir a opinião dele, né? Aí eu fui lá, cheguei no RH, e o cara insistiu. Fui lá no RH, olhei. Falei, pois não, ó, isso. Olhei. Falei, essa corretora tem médico? Puta, não sei. Falei, vocês têm médico? Alguém chegou a falar para você que todas as contas são auditadas? Não. Quanto tempo vocês estão com essa operadora? 12 anos. E nunca auditaram nenhuma conta para saber se houve a utilização ou se não houve o acesso? Nesta mesma empresa, tinha uma conta lá de um camarada. Olha, eu estou falando de uns 6 anos atrás, 140 mil reais. Só ele. Só ele. 6 inserções no hospital. Entre fisioterapia, não sei o quê, tudo no hospital. Caramba, o que aconteceu aqui? A gente não sabe, tá aí. Vocês não sabem quem utilizou? O camarada que deu uma entrada dessa no hospital, você não sabe se ele ficou afastado? A moça malandra do departamento pessoal. Porra, o Leandro não faltou um dia. Como assim não faltou um dia? Como é que alguém me faz uma cirurgia desse porte e não faltou um dia? Não teve afastamento? Nos últimos 6 meses, não. De quanto é a conta? 4 meses atrás. Aqui já tem um problema. Concorda? Concordo. Você topa conversar com ele? Eu falei, eu não sou corretor de vocês. O seu corretor pode me processar por isso. Não, a gente não fala que você é corretor. Eu falei, então chama o médico de vocês aí. É mais fácil. Aí eu fiz de tudo para não participar da reunião. Sabe o que a moça do RH me falou? Quando o cara foi chamado lá da linha de produção,
Ele subiu com a mala nas costas. Aí ele chegou lá no departamento pessoal. Eu sabia que vocês iam pegar mais cedo ou mais tarde. Mas o que aconteceu? Meu primo se arrebentou de moto, prestei a carteirinha para ele. Então. Os caras Cara, eu tô falando de 4 anos atrás, 6 anos atrás. Ai, cara. Já não tinha mais nem isso. Como é que conseguiu? Nós já estávamos falando de app já. Ele já tava com a malinha, acho que na hora você mandado embora. O cara chegou lá, vermelho. Ó, relatos da pessoa do RH. Tá? E ele chegou lá e falou, sabia que vocês iam pegar um dia. Tava demorando. Foi que nem o cara do assalto do Banco do Brasil lá em Fortaleza, vizinho, inclusive, do prédio que a gente tem, apartamento que a gente tem lá. Ele tava morando aqui na Aclimação. Quando a Polícia Federal bateu lá, depois de todos esses anos, ele falou, vai demorar, hein? Você percebe? Então, fazer gestão é isso, é você entender, cara. E tudo, anotar. Não requer softwares, cara. É isso que eu ia falar agora. Quando você recebe a sinistralidade, você coloca em algum sistema ou Excel? Eu não posso ler mais. Quem tem que ler é o médico. Sim. É ele que lê e fala aqui, ó. Mas a gente tem acesso àquele resumo. E aí você pega... O resumo só fala o quanto foi gasto. Em cima daquilo eu posso trabalhar. E aí eu vou lá na empresa e falo assim, ó, o Leandro tá gastando pra caramba. Tem algum problema com ele. O que tá acontecendo? Aí é muito comum a pessoa falar câncer, sei lá, um problema de próstata. E mesmo que tenha ali, Josafá, um problema grave que a pessoa tá fazendo tratamento, mesmo assim é auditável. Você pode auditar tudo, até consulta. Você pode auditar tudo. A operadora pode dizer, você vai brigar? Vou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu mudei muito meu conceito na questão do médico da família. Eu acho que talvez seja um direcionamento para a gestão do risco em si e para a questão da redução de custo, de sinistro, até mesmo de custo das operadoras, das empresas. Eu comecei a olhar com bons olhos porque realmente faz muito sentido o médico da família, que é uma especialidade. Ele não é um médico qualquer que vai te atender. Ele é um médico da família totalmente preparado para isso, que vai te direcionar exatamente para a especialidade ou para o tratamento que você precisa. Porque eu percebo que muitas vezes o custo alto do plano de saúde ele vem muito do achismo do brasileiro. Eu acho que eu preciso de um ortopedista. Eu acho que eu preciso ir no médico. E muitas vezes ele vai no médico e se o médico não pede um exame pra ele, ele fica puto e quer brigar com o médico ali dentro, porque não, você tem que pedir. A base disso é que o brasileiro em si, ele não tem um costume, né, de ter um médico dele. A não ser o público lá, o público mais alto específico que tem essa cultura de ter um médico. Eu tenho o meu médico, não vou falar com o meu médico. Mas, se você descer um pouco as questões aí de classes sociais, enfim, mas a pessoa não tem. E aí isso atrapalha muito a questão do custo pro plano de saúde da utilização. Mas as pessoas olham o médico eles preferem ir num médico qualquer do que ir num médico da família, porque acham, não, é o médico do convênio, é o médico do convênio. Mas não é. É o médico que vai realmente te direcionar para um atendimento exato e vai evitar a má utilização. Então, às vezes você tem um histórico junto com esse médico, ele faz com que você use exatamente o que você precisa. Muitas vezes evitando exames, muitas vezes evitando uma utilização numa especialidade errada, muitas vezes evitando o excesso de utilização, né? Eu sempre coloco essa questão porque acontece comigo. Hoje eu tenho um médico da família. Hoje eu tenho o meu médico, é o médico da família, eu faço tratamento com ele, Dr. Diogo, e eu falo, eu tenho um médico, Dr. Diogo, e eu nunca fiz isso. E eu acredito que ele me direciona, ele tem o meu histórico, eu faço os exames, eu faço o acompanhamento médico, eu faço os exames periódicos, agora eu até vou fazer a vasectomia, né, que ele já me indicou dentro ali, vou fazer ectomia, tá na hora já, né, que senão me mata. Mas eu acho que o médico da família, ele tem que ser visto de uma forma diferente, e eu tô colocando isso à frente em muitas empresas, até na questão da gestão de risco e de indicar o próprio colaborador a utilizar o médico da família para que ele tenha um médico próprio, né, e eu acredito que isso é bom até para ele, de ele procurar, quando ele tá com algum problema, o médico dele. Falar, doutor, tô com isso, ele já vai direcionar. Não sei... Tô no raciocínio certo? E lá fora, nos Estados Unidos, um exemplo, é muito comum você ter um médico da família, você ter seu médico, né? É comum isso lá. Na Alemanha tem uma situação que é assim, quando entrou essa questão da pandemia,
tinha alguns hotéis lá que estavam com a taxa de... fugiu o nome, mas enfim, não tinha tantos hóspedes. Estava com a taxa de hóspedes muito baixa. O que que a ministra fez? Foi lá e negociou com eles. Covid é sério. Tá bom? Tá. Vamos alugar o teu hotel, quartos aqui, e fazer pequenas UTIs para atender esse povo? Vamos. Beleza. Isso é gestão de risco. É se antecipar, inclusive, ao fato. É muito importante se antecipar ao fato, tá? E eu usei isso como base, inclusive, no meu artigo, falando sobre isso. E o tempo todo educando. O tempo todo educando. O camarada recebia pelo app, ó, o que é o Covid? Isso, isso, isso. Como evitar? Assim, 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 assim. Tem um amigo nosso, da Academia Nacional de Seguros e Previdência, ele está na Arábia Saudita, lá em Dubai, até hoje. Ele baixa um app, para ele sair do quarto para comprar um medicamento, se o hotel não puder comprar para ele, porque ele está isolado lá, o que que ele faz? Ele faz o pedido, o governo do estado analisa e fala, você tem 2 horas para ir lá e voltar. Isso é gestão de risco. Pô, tô com problema, não aguento mais ficar aqui, o que que você quer? Filme? Quer assistir uma peça de teatro virtual? Isso é gestão de risco, porque você não pode, na verdade, também bloquear o ser humano. Mas você não Sim, pode estender o risco de uma pandemia tão séria como essa, sim. né? Então, nesse ponto, a Alemanha fez exatamente a mesma coisa. A Alemanha é muito mais, porque a Alemanha hoje tem um cuidado biológico com todos os seres humanos, porque ela foi vítima de uma série de coisas que foi muito É, errada para ela, histórico entendeu? dela, né? Então, teoricamente, ela reconstruiu isso. Legal. E criou-se o médico que ia atender um grupo de familiares. Não só na consulta clínica, virtual, que eles estão muito mais avançados que nós aqui. Estados Unidos, então, nem se fala. Tá? Criou-se o médico da família, né, por consulta virtual, medicina na realidade virtual, né? E também a questão de você entender aonde ia esse risco. Porque não é verdade, também não é uma verdade absoluta, mas também não é uma mentira total, de que não houve utilização na pandemia. Houve. Houve. E houve. Inclusive as pessoas que estavam internadas com um problema sério de saúde, você não podia falar pro cara, meu, chegou o Covid, vai para casa. Oi. Você tinha que continuar mandando aquelas contas para as operadoras, não é Sim. verdade? Bom, quando você fala do médico da família, para mim, a coisa mais inteligente que faltou no meu artigo, mas eu precisava de algumas coisas, depois que esse nosso diretor da academia foi para lá, eu aprendi com ele não só a verdade, mas qual era o interesse. O ministro de Israel, Netanyahu, acho que na época dele, ele falou o seguinte: nós estamos gastando muito dinheiro com saúde pública, e nem todo mundo pode pagar plano de saúde. Beleza? Beleza. Bate na porta de todo mundo, pede para fazer exame e consulta, eu quero ver quem é que está doente. Pô, você é maluco. Faça isso, dinheiro público há. Tá bom. Aí chegava os relatórios. 30% não tinha problema, mas tinha que ser assistido, porque ia mudar faixa etária. 20% já tinha uma gravidade, tinha que ser mapeado e tinha que ser acompanhado o risco. Usaram o médico da família para atender este público, para que não gastasse dinheiro, não só público, mas também pessoal. Que sacada, hein? Porra, isso é a coisa mais inteligente que acontece. Se eu Coisa mais tivesse lido isso antes, eu tinha colocado a gente faz uma espécie de um artigo, né, para colocar na Academia Nacional de Seguros, tá? E aí eu escrevi, mas faltou esse detalhe. O camarada mapeou. Só tem um detalhe. Como é que você vai mapear um país como o Brasil? Minha professora de Direito, Angélica Carini, falou uma coisa que é difícil. extremamente verdade. Para você levar vacinação para os ribeirinhos lá, que é assim que eles chamam, Sim, sim. não é negativo falar isso, meu, às vezes o camarada 2 noites de barco, 3 dias e 2 noites de barco. Eu fui uma vez para Breves, em Belém. Eu tive, no Pará, eu tive que descer em Belém do Pará e 12 horas de barco até Breves. Então, o médico da família, e que os planos de saúde têm, não sei se você paga particular, mas o plano de saúde pode tirar isso. E sabe o que eu aprendi dentro da gestão? Se a pessoa tiver dificuldade de mapear, mapeia você. Pega o endereço onde ela mora. É isso aí. Sabe, e porque assim, é isso aí que você falou, mapeia você. Mas um ponto importante que a gente perde no caminho é, quando você nasce, você tem quem? Um pediatra. Toda criança tem um pediatra. Mas conforme você vai crescendo, você perde essa base. E aí você passa a não ter mais médico. Pediatra cuida até 20 e poucos anos, tá? Não é até 12? Não.
Então, mas você perde essa base, porque depois dos 12, 13 anos, você já ficou doente, vai no É que pronto-socorro. muda, né? Muda. Hoje as Mas é crianças... para você, mas é um paralelo legal, né? Porque às vezes a gente começa certo, mas chega uma certa altura, a gente. Em 1989, quando a Sul América começou a vender plano de saúde individual, a gente fazia uns happy hours, não? Nós fazíamos uns happy hours num barzinho legal lá, né? Todo mundo tem isso, essa interação. E aí um camarada, que era da área de prestadores, não, da área de contas, ele chegou para um amigo nosso, um japonês, que adorava fazer referenciamento médico e tal, tal. E ele falou assim, olha, você sabia que no estado da Bahia nós pagamos o primeiro parto de uma criança de 11 meses? Como assim? Uma criança de 11 meses deu à luz. Ah, vai tomar banho, que você é louco. O cara tá aqui. Eu vi a conta. De que empresa é? Ah, uma mineradora lá na Bahia, o pai trabalha lá, não sei o quê. A menina fez uma besteira lá e ficou grávida e com 11 meses demos à luz. Cara, que risco. Quando você falou do pediatra, que atende até 20 anos, porque tem outras especialidades em jogo, às vezes não atende pelo convênio. Aí você tem que descobrir quem faz Sim. isso, tá? Não o pediatra, as especialidades que ele vai somando na carreira dele ali, tá? Hoje é normal você ver uma criança com 12, 14 anos dando à luz. E não é coisa de Nordeste, não é Não, coisa, não, não, é coisa não. de grandes centros. Porque a liberdade dessa molecada, ela tá absurdamente incontrolável. Incontrolável. E às vezes você não consegue administrar. E você vai falar pro pai. O pai às vezes nem sabe que a filha tá grávida. Nós tínhamos uma empresa de Diadema, a menina pesava, sabe quanto? 98 quilos. Caramba. 15 anos de idade. Vivia no endocrinologista, fazia um monte de coisa. O problema não era esse, era a gravidez. Nem ela sabia, ou sabia. Diz que não. Diz que não. Então, assim, essa condição do médico da família é muito importante, você mapear esse risco para entregar para o beneficiário e falar, deixa ele te assistir. Ah, eu não gosto disso. É um direito seu. Mas se você entender a importância disso, pense sempre numa coisa. Você faz parte de um mutualismo que poucos corretores entendem isso. O mutualismo na carteira de seguros de uma forma geral, principalmente saúde suplementar, de uma sinistralidade e de um reverso. Pensa numa coisa que eu vi num estado de Espírito Santo muito inteligente, que eu falei, agora o corretor usou a cabeça. Os caras gastavam muito com saúde. Quando ele foi mapear, ele fazia aula, acho que videoaula lá. Quando ele foi mapear, mas não tinha um cara, não tinha um médico ou uma médica que não era da família de quem usava. Não era da família de quem usava. Percebe isso? O Josafá tinha 3 médicos na família. Nós pegamos consulta médica de ginecologista para o Leandro. Você quer trocar de sexo? Preciso. Ainda não. Ó, não é que você não possa fazer, tá? Tá. Eu falei ainda, né? Mas não, Não é- pretendo, não O pretendo. que eu estou dizendo não é sacanagem. Quando você procura uma especialidade dessa, você quer entender quem é a sua esposa e quem são suas filhas. Isso é muito inteligente. Percebe? Sim. Às vezes você está numa situação ali, É o você não reverso, né, que você entende, é o falou. reverso da história, é o bull ter. É o chicote que volta. Você precisa entender. Porque a psicóloga vai te dar um norte, mas ela não vai saber da parte biológica, né? E não é crítica às mulheres, é importante isso. Sim. Assim como o homem vai procurar um médico para entender o que está... A mulher vai procurar um médico para entender o que acontece com o homem. E tem pessoas que fazem isso. Mas é justificável, entendeu? Sim. Justifica lá. Então, aí, pô, você vai ver, a empresa, como você falou, estava vendo de reembolso. Reembolso, reembolso, reembolso. Meu, reembolso paga 4 vezes o que paga uma consulta. Como não ter sinistralidade numa carteira dessa? Percebe? É muito complicado não ter sinistralidade numa carteira dessa. Só que aí você precisa ter uma psicóloga, você precisa ter alguém que vai lá palestrar, vai explicar. Você tem que desviar o assunto para não focar no indivíduo que está cometendo um ato ilícito. Essa é a realidade. Entendeu? Na minha opinião, eu já falei para muitas operadoras em debate, inclusive, não é que vocês sejam culpadas pelo que acontece no reembolso. Só que vocês sabem que quando o Leandro vai no médico, ele fatia o recibo. Quando o Josafá faz, ele fatia 3 vezes mais.
Quando o Wilson vai, ele paga à vista. Pô, é o mesmo médico que está atendendo. Como é que pode ter essa diferença toda? As operadoras estão pegando. Estão pegando. Tanto é que eu tive alguns reembolsos negados e a gente, pô, mas como assim? Por quê? Aí eu fui entender. Aí a operadora não. Ela não formalizou isso, mas me ligou e falou: Leandro, o cara tá fatiando o recibo, tá acontecendo com vários. Medicina de grupo. Exatamente. É proibido? Teoricamente não, mas eles dificultam ao máximo. Isso é crime. Crime. Não é que é proibido, isso é crime. Sim, crime. Desculpa, é crime. É Bom, isso aí. sabe o que Mas aconteceu? a operadora tá pegando. Aí o que acontece? Ela acaba pagando, mas ela dificulta Não, ao ela máximo. pede justificativa. Isso. Só isso. É Se isso ela aí. negar, ela toma uma multa da É isso agência, aí. que também é culpada por isso. Por não regulamentar. Porque a agência deveria colocar o dedo lá e falar: escuta, o que é isso? Está É brincando isso aí. com a reserva? Você sabe o que aconteceu com a Petrobras? Quando aconteceu aquela maluquice de pegar o dinheiro deles? Não. Os investidores americanos, que para mim são gênios nesse ponto, simplesmente moveram uma ação judicial contra o governo brasileiro. Vocês estão brincando? Tem dinheiro meu aí. Você sabia disso? Não. É por isso que o ex-presidente, não vou entrar em economia mundial, mas ele meio que equalizou o preço do combustível com o dólar para poder compensar o risco. Pouca gente sabe disso. Sabe o que esse camarada fez, esse corretor fez, que foi brilhante? Ele simplesmente foi do conselho do sindicato, explicou o que estava acontecendo. 35%, 38% dos funcionários moveram uma ação contra os funcionários que estavam gastando mais. Dentro da empresa? Eu achei fabuloso o que ele fez, cara. Eu achei fantástico isso. Falei, você tá brincando? Ele falou, não, tá aqui, ó. O Josafá processou o Leandro porque tá usando os médicos da família. Não, não é possível. Você perdeu a conta? Ele falou, não. Simplesmente, sabe o que eles fizeram? O sindicato foi lá e falou assim, ó, ou vocês devolvem o dinheiro, Ah, eles cobraram dos funcionários. ou você devolve o dinheiro, ou não vai ter mais plano de saúde aqui. O sindicato não me obriga a ter plano de saúde, que, aliás, achei muito estranha essa história do sindicato concordar com isso, né? Porque eles brigam por essa situação. Sim. Aí concordaram, você devolve o dinheiro, porque senão vocês têm que ter plano de saúde, mas não quer dizer que eu tenha que comprar o plano e dar para vocês. A gente dá o dinheiro, vocês vão atrás do que vocês querem. Achei fantástico isso. Josafá, a gente tem bastante história pra contar, né, cara? Se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã. Sim. Mas eu queria até já agendar com a galera outro bate-papo com ele, pra gente poder falar um pouquinho e avançar um pouquinho, não só na questão da gestão que a gente falou hoje, mas falar um pouquinho sobre a questão do rol, um pouquinho sobre avançar um pouquinho nessas questões de reembolso e até mesmo de coparticipação que a gente chegou a conversar antes, porque são pontos específicos que você pode inserir dentro de uma gestão financeira, dentro de uma gestão de risco que possa reduzir custos, ajustar contas e manter o equilíbrio. Porque só pelo bate-papo que a gente já falou, já dá para entender que a gente dá para fazer muita coisa. 8 anos sem reajuste uma empresa é mágica para mim hoje em dia. Mas eu percebi que é gestão de risco. Tem um segredinho que eu posso não falar ao vivo, mas eu te dou. Tem um segredinho. Fechado. Eu só quero finalizar esse papo dos mecanismos financeiros de proteção de risco, que é o seguinte. Ele não é funcional, ele é inibidor. É mais fácil você praticar educação e empoderamento. Nós tivemos, a coisa de uns 2 anos atrás, uma indicação de uma cirurgia ortopédica. Inibidor? Ele inibe a utilização. Pode ser R$20, pode ser R$30. Para quem sabe fazer conta ali, para quem é assalariado, é complicado. Tem empresas que falam assim, não, utiliza, conforme o seu desempenho aqui, eu pago a conta para você. Entendeu? Mas ele é inibidor. Esse é o meu ponto de vista pelo que eu vejo na gestão do risco, tá? Mas faz sentido. Teve esse camarada que foi indicado uma cirurgia. Ele estava tão empoderado que ele virou amigo do médico. Aí o médico, tá bom, vamos ver a outra opinião da sua operadora. E ele conseguiu. Ele conversou com o médico e falou assim, doutor, tá bom, o senhor quer fazer a cirurgia? Beleza. Quanto tempo eu vou ficar afastado dos meus amigos e vou ficar em cima de uma cama? No mínimo 90 dias de recuperação. Tá. Doutor, o senhor tem seguro de responsabilidade civil? Oi? Não, queria saber. Se acontecer alguma coisa comigo, seu convênio é responsável. Totalmente. Ele aprendeu conosco. Tá? Não, mas eu tenho seguro de responsabilidade civil. E o que o senhor quer colocar no meu corpo?
O senhor tem seguro de responsabilidade civil? A matéria? A empresa? Ah, tem um certificado. Não foi essa a pergunta, doutor. O meu corretor me disse que se eu não tiver uma cobertura contra terceiros de no mínimo, 500 mil de dano material e 1 milhão de dano corporal, eu posso perder tudo que eu construí em toda a minha vida. E não foi muito, hein? Eu acho que tem. Aí levou para a segunda opinião. Não precisava. Aí foi para a terceira opinião. Pago pela operadora. Também não precisava. Qual era o segredo? Mecanopostura. Precisava perder 35 quilos. Como é que você faz um cara perder 35 quilos? É um processo, né? Sim. Hoje eu passo na empresa e ele fala assim, ó, esse bruxo aí salvou minha vida. O que ele falar, vocês assinam, tá? E virou amigo do médico. O médico falou, sabe o que quer? Era uma forma mais rápida. Como é que você ia perder 35 quilos? Mas a senhora me deu essa opção. Concorda? Eu critico a agência, critico principalmente, talvez não seja 100% da agência, só para a gente finalizar. Mas a operadora que não exige do referenciado um seguro de responsabilidade civil. Quanto risco a operadora teve que usar do seu dinheiro, do dinheiro que você paga todo mês, para cobrir, com perdão da palavra, cagada que o médico fez? Eu tenho uma pessoa na família que foi fatiada por um médico. Foi fatiada literalmente porque o cara não tinha feito a segunda etapa do curso para fazer o tipo da cirurgia. E aí? Mesmo assim fez. Você percebe? Cara, todo mundo erra. Mas é mais bonito quando você fala, não sei, ou não tenho essa experiência, vou te indicar para uma outra pessoa, ou eu vou acompanhar, ou eu quero aprender. Mas não adianta pensar só em números. Você percebe? Sim. Não é só números, cara. Tem uma vida pela frente. Isso é importante. É isso aí. Antes da gente terminar, queria que você falasse pra galera aí suas redes sociais, onde que eles te encontram, como é que eles falam com você. A rede social, eu tenho o Josafá, né? Josafá Ferreira Primo no Instagram, tem Facebook, lá vocês conseguem encontrar até pelo WhatsApp, né? Também. Mas eu ainda não é inseguro. Eu preciso ainda passar isso para as redes sociais, tá? Então lá, se alguém quiser alguma coisa a mais, eu estou, inclusive... Aquela dica que você vai me dar lá, né? Chama lá. Então, aí que tá. Eu estou confeccionando um livro já faz um tempo, mas porque as ideias elas vão se aperfeiçoando e não adianta. Quem escreve um livro fica ultrapassado, não tem jeito, né? Então eu preciso criar coragem. Publicou na outra semana. Pois é, eu preciso... Aliás, que Deus o tenha, meu amigo Gilberto Disnestay, ele falava isso. Quando ele virou repórter, saiu uma matéria dele num jornal lá, ele foi lá mostrar para a família e tal, pô, legal. Aí no outro dia, quando ele chegou no apartamento, o cara estava pintando o apartamento dele lá, a matéria dele estava lá no jornal, no chão, cheio de tinta. Aí ele falou assim, eu não vou me acostumar com isso. Já estou desatualizado. Então, mas pode me chamar pelo WhatsApp da Sala H, pode falar? Pode. Que é 11 99977 7371. Fechado. Pode me chamar por lá, que aí, que eu puder ajudar, eu ajudo. Fechado. E como de praxe, né? A gente sempre pede para curtir, compartilhar, comentar. Se tiver alguma dúvida, o Josafá vai estar ligado aí no YouTube e responde lá nos comentários. E antes de terminar, Josafá, vamos lá? Vamos lá. Eu preciso explicar, que eu já expliquei várias vezes, que é o seguinte. Tem que ter o segredinho. Isso. O meu pai, nós tínhamos uma banda de rock com 14 anos, né? E é engraçado como o rock ensina, né? Tem um lado mal do rock, tem um lado bom, na verdade, né? Você pega uma banda, por exemplo, não fazendo propaganda como o Iron Maiden, todas as letras têm um histórico, né? Tem um sentido histórico, e é fabuloso você ver aquilo. Não só isso, né? Como tem outras rock and roll totalmente depravadas, mas tem um sentido histórico, né? Tem também. E o meu pai falava assim, cara, eu nunca vi um roqueiro ficar dormindo até 8 horas da manhã. Ô Zé, levanta aí, pô. Você não quer ser o cara? E aí meu pai começava a falar, você ficou ouvindo rock até 2 horas da manhã e toca que é rock and roll, Zé, levanta aí. E isso foi uma... Meu pai, infelizmente, faleceu, né? E foi uma homenagem que eu criei. Já gravei com muita gente, já gravei com o pessoal do Sepultura, pessoas importantes, inclusive, que entenderam, o próprio Sidney Magal e tal, que o show dele é rock puro, hein, cara? Sidney. Então, assim, o rock, ele é um meio de vida. Ele não é necessariamente o seu estilo de música, entendeu? Mas quando você entende que você entrega alguma coisa a mais para alguém e você tira ela daquele conforto, ela passa a viver rock and roll. E aí a gente sempre fala junto. Toca que é rock and roll, Zé!